Ajude os Sussurros do Imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Não confie em ninguém. Um livro escrito por Charlie Donlea. Prólogo. Sugar Beach, Santa Lúcia, Caribe Oriental, Grosse Piton, Jalousie Plantation, Vila de Casas e Pousadas. 29 de março de 2007. O sangue era um problema. Eu soube assim que o senti pingar em meu rosto. Ele escorria do contorno do couro cabeludo dele e deslizava pela mandíbula, até gotejar no penhasco de granito, primeiro em gotas vermelhas esporádicas, como os primeiros pingos de chuva de uma tempestade que se aproxima, e, depois, em um fluxo contínuo, como se uma torneira tivesse sido conectada no lugar de sua cabeça onde eu a golpeei. Foi um erro de julgamento e estratégia. Uma lástima, porque até aquele momento eu agi com perfeição. Um instante antes, na curva final de minha árdua escalada do Grosse Piton, pisei numa poça de lama com as solas macias dos sapatos. A adrenalina tinha tomado conta do meu corpo, o que facilitou bastante a jornada. As endorfinas me ajudariam muito. Eu precisaria de seus poderes analgésicos para descer a montanha tão rápido quanto a subir. Matar alguém exige perfeição, timing e sorte. Eu esperava que esses três atributos estivessem ao meu lado nesse entardecer. Ele ficou visível. Enquanto olhava fixamente para além do penhasco, o sol poente projetava sua sombra em minha direção como uma pantera negra pintada no solo. Ele estava de pé ao lado de uma manta que estendera sobre o granito junto a uma garrafa de champanhe e 2 taças. Ao fundo, o sol se aproximava do horizonte, derramando seu brilho sobre as águas calmas do Caribe, perturbadas apenas por um veleiro cuja vela de balão luminosa se achava inflada pela brisa do entardecer. Eram 30 metros até a água. Uma queda em linha reta e próxima da base da montanha, que o mar não poderia amortecer substancialmente. Confirmei isso na véspera. Pensei muito a respeito à noite. Além da profundidade da água, calculei o tempo que eu levaria para alcançar o penhasco e voltar para o meu chalé. Tracei meu caminho de volta através do resort. Levei em consideração o inesperado. Era uma necessidade para qualquer estratégia correta. E, o mais importante, considerei quanto tempo eu passaria com ele no penhasco. Não seria muito. De meu lugar na folhagem, dei alguns passos silenciosos para frente até que ele ficasse acessível, perto bastante para eu tocar. Porém, o toque físico seria limitado nesse entardecer. O toque físico deixaria pistas, fibras e provas periciais. Minha arma me permitia manter-me a uma distância segura. Eu a ergui, fazendo uma pausa ligeira no ponto máximo do arco, no momento em que minha mão estava erguida bem acima de minha cabeça, então abaixei um golpe violento contra seu crânio. O contato foi vigoroso. Um asterisco ataque direto que ele não previu e provavelmente não sentiu. Além de uma sinapse ligeira que se irradiou através dos neuronídeos do sistema nervoso central. Ele provavelmente não sentiu liada. Nenhuma dor, nenhum sofrimento. A menos que, claro, ainda estivesse consciente quando ultrapassou a beira do penhasco. Tento não perder tempo com isso. Imediatamente eu soube que meu ataque fora muito agressivo. Meu objetivo era atordoá-lo e deixá-lo incapaz de se defender. Em vez disso, meu golpe quase matou. Automaticamente, ele levou a mão à parte posterior da cabeça e caiu de joelhos. Esperei e observei, sem saber ao certo como as coisas progrediriam. Ele pareceu reconhecer o sangue que pingava no granito e conseguiu reunir força suficiente para se erguer, cambaleante, antes que ele pudesse se virar. Porém, dei um toque em seu traseiro com meu pé e ele desapareceu. Não o ouvi aterrissar, nem escutei um barulho de batida na água. Não me atrevi a me aventurar até a beira do penhasco com medo de que alguém tivesse visto seu corpo caindo na direção do mar, como um paraquedista cujo paraquedas não abriu, e, na sequência, olhasse para a origem da queda e me visse espreitando. Nesse momento, no entanto, após avaliar o penhasco, me pus a trabalhar para descobrir a melhor maneira de reparar meu erro.
O sangue contaria uma história diferente da que eu esperara descrever nesse anoitecer. Levei apenas uma fração de segundo para tomar minha decisão. A carnificina sobre o penhasco era impossível de esconder. O respingo no meu rosto, porém, precisava ser enfrentado. Em uma inspeção mais atenta, notei que o borrifo correu pelo meu peito e pela minha mão esquerda. Outro acúmulo, notei, manchou minha arma de vermelho. Foi um erro infeliz, não forçado e provocado inteiramente pelo meu ímpeto. Não havia como solucionar todos esses problemas. Assim, escolhi o mais urgente, o sangue que me cobria, e arrumei uma solução. Dei as costas para o sol poente e o penhasco coberto de sangue e desci correndo a montanha, pisando na terra, atravessando o mato e descendo pela escada de pedras bambu diretamente até o chalé. Gros Piton, o penhasco, 29 de março de 2007. Julian Chris fez a escalada do Pico Gros Piton, na ponta sudoeste de Santa Lúcia, em pouco menos de 30 minutos. Alcançar o cume do Piton era um programa turístico popular que ele e seu grupo haviam realizado no dia anterior. Nesse entardecer, porém, Julian subiu sozinho até o penhasco de Soufriere, um local que ele encontrara na véspera e decidirá que seria um lugar perfeito para observar o pôr do sol. Tratava-se de uma caminhada fácil, que exigia pouco mais do que seguir a trilha que se estendia a partir da base da montanha. A parte mais árdua do passeio era uma subida íngreme por uma escadaria de 50 degraus, na encosta do penhasco, feita de pedregulhos e bambus pelos moradores de Santa Lúcia, que tornava transitável o íngreme desfiladeiro inferior. Assim que o caminhante superasse o único desafio na subida para o penhasco, o resto da escalada seria tranquilo por uma trilha de terra que oferecia vislumbres ocasionais do Mar do Caribe e do resort na orla da praia. Era uma caminhada pitoresca e, quando chegou à clareira, Julian soube que era o lugar perfeito para o que planejara. Ele tirou a mochila dos ombros e estendeu a manta sobre o granito liso do penhasco. Abaixo, uma vista impecável da Baía dos Pitons, onde, em cerca de 40 minutos, o sol sumiria do céu azul sem nuvens e mergulharia no horizonte. Julian consultou o relógio. Para compensar sua tolice, o cenário precisaria estar impecável para a chegada dela. Ele quase arruinara tudo nesse dia, mais cedo. Errara ao acusá-la de algo, especialmente porque era ele quem estava escondendo certas coisas. Contudo, faria as pazes com ela esta noite. Julian tirou 2 taças de champanhe da mochila e abriu uma garrafa de Velvet Liquor Yellow Label. A rolha decolou em um arco elevado e depois começou a cair, desaparecendo na beira do penhasco. Ele sentiu um frio na barriga ao observar o voo da rolha. Pela 20ª vez desde que começara a subir o Gros Piton, Julian verificou seu bolso, esfregando os dedos nas bordas para se certificar de que não tinha perdido. Com tudo preparado, ele ficou ao lado da manta, observando o sol se pôr. Um veleiro, com sua vela colorida enfunada pelo vento, navegava inclinando-se pela Baía dos Pitons. À direita, ele podia ver a praia e um pequeno grupo reunido para assistir ao crepúsculo. Se havia outro lugar mais bonito no planeta, ele ainda não conhecera. Julia ouviu um graveto estalando atrás de si. Se perguntou como ela pudera alcançar o penhasco sem ele perceber sua aproximação. Antes que esse pensamento fizesse seus músculos reagirem, Julian sentiu um golpe abalar seu corpo. Começou na cabeça, um impacto rápido que paralisou o tempo e congestionou seus movimentos, como se ele nadasse em óleo. Apenas o filete de sangue no cabelo e no ouvido fez com que sua mente alcançasse o presente. Então tocou o lugar na cabeça onde a onda de choque se originou, e trouxe as mãos de volta diante de si ao cair para frente, de joelhos. De 4, observou o sangue pingar no granito quando se inclinou mais. O sol realçou a mão direita, cujos dedos eram pontas vermelhas, que pareciam pertencer a outra pessoa. Julian se ergueu cambaleante e deu alguns passos instáveis, 2 para a fronte e 1 para o lado, em uma tentativa de se virar. Um empurrão firme, abaixo de sua lombar, fez seu pescoço se arquear para trás e o arremessou de forma descontrolada para a beira do penhasco. Ele sentiu novamente um frio na barriga, como se estivesse observando outra vez o arco da rolha do champanhe. Uma imagem distorcida da encosta da montanha, exuberante com a folhagem verde, tomou conta de sua visão durante 3 segundos. Em seguida, o mar surgiu e o absorveu. No penhasco, o sol poente realçava o sangue derramado e projetava no granito sombras da garrafa de champanhe e das 2 taças, que se estendiam pelas rochas. 3 objetos inanimados atraindo toda a escravidão oposta de suas sombras a partir da claridade do sol, até uma hora depois, quando se apagaram e se fundiram à noite. Saia do Tribunal Suprema Corte de Santa Lúcia, 9 meses depois. A repórter da NBC, diante da câmera, segurava o microfone, com a sala do Tribunal da Suprema Corte de Justiça de Santa Lúcia enquadrada bem atrás. 3, 2, 1 disse o operador de câmera, fazendo contagem regressiva, e apontou para a repórter. Acabamos de receber a informação de que os jurados voltaram a se reunir para deliberar a respeito do destino de Grace Sebald. Foram longos 9 meses para a família de Julian Christ em busca de justiça para seu filho, que foi morto aqui em Santa Lúcia em março passado. Estudante do 4º ano da Faculdade de Medicina de Nova York, o corpo de Julian Christ foi encontrado na manhã de 30 de março na famosa Sugar Beach, onde ele e seus colegas de turma se reuniram no recesso escolar de primavera para celebrar o casamento de uma amiga. Primeiramente, os detetives acreditaram em uma queda acidental de um dos famosos Montes Gêmeos de Santa Lúcia, Gros Piton, mas logo começaram a suspeitar da ocorrência de um crime. Após apenas 2 dias de investigação, Grace Sebald, estudante de medicina e namorada de Chris, foi presa em Santa Lúcia e acusada do assassinato. Um julgamento tenso, com fortes emoções, se seguiu na Suprema Corte de Justiça de Santa Lúcia.
Hoje, o destino de Grace Sebald será decidido por um corpo de 12 jurados. A repórter pôs o dedo no ouvido e deu a informação que acabará de receber. O júri está voltando. Vamos levar vocês até a sala do tribunal para o veredicto. A equipe de produção passou a transmissão para o interior da sala do tribunal, que estava lotada de espectadores acomodados nos bancos como um culto de domingo movimentado. Os repórteres e os operadores de câmera da CNN, da BBC e da Fox News se amontoavam na parede dos fundos. Os jurados retomaram seus lugares, e a sala uniu com uma agitação silenciosa, quebrada vez ou outra pelo disparo das câmeras, com os obturadores abrindo e fechando conforme fotógrafos tentavam capturar cada gesto e expressão facial. Rompendo o silêncio, uma porta lateral se abriu e um policial entrou conduzindo Grace Sebald. A imprensa, frenética, disputava o melhor ângulo para tirar uma foto da enigmática Grace, descrita nos últimos 3 meses como uma combinação de médica de futuro brilhante e assassina cruel. O policial levou Grace até seu advogado, sentado uma mesa diante do juiz. O advogado ficou de pé quando Grace chegou e sussurrou algo em seu ouvido. Ela concordou sutilmente. O magistrado pediu silêncio com 3 batidas sonoras de seu martelo. Esta é a Suprema Corte do Distrito Sul de Santa Lúcia, presidindo o caso de Santa Lúcia versus Grace Sebald. O juiz afirmou e dirigiu o olhar para os jurados. Representante dos jurados, o júri chegou a uma decisão unânime a respeito desse caso? Sim, meritíssimo. Um homem de meia idade respondeu, segurando uma pasta. O policial pegou a pasta do representante dos jurados e a entregou ao juiz, que a colocou sobre a superfície na sua frente. Sua expressão facial permaneceu impassível quando ele abriu a pasta e leu o veredicto em silêncio. Em seguida, observou a sala lotada. Pedirei a todos os aqui presentes nesta manhã que respeitem a Suprema Corte, abstendo-se de reações emocionais, após minha leitura do veredicto. Além disso, peço para a imprensa permanecer em seu lugar e não cruzar nenhuma das barreiras que foram montadas. O juiz baixou os olhos na direção do veredicto e fez uma pausa breve antes de fixar o olhar em Grace Sebald. Senhorita Sebald, por favor, levante-se. Grace obedeceu, e sua cadeira emitiu um guincho terrível quando deslizou pelo chão ladrilhado. No caso de Santa Lúcia versus Grace Sebald, a respeito da acusação de homicídio de primeiro grau, o júri considerou a acusada culpada. O juiz afirmou. Um murmúrio atravessou a sala do tribunal, uma combinação de aprovação da família e dos partidários de Julian Chris de choro e suspiros dos pais de Grace Sebald. Por ordem da Suprema Corte, você, Grace Janice Sebald, foi considerada culpada de homicídio qualificado e será encaminhada para a penitenciária de Baudelais para aguardar a sentença. Senhorita Sebald, você entende inteiramente as acusações impostas contra você e as possíveis penalidades por ser responsabilizada pelas supracitadas acusações? Grace murmurou um sim quase inaudível. Gostaria de se dirigir à corte ou aos jurados. Como é o seu direito? Grace fez um gesto negativo com a cabeça e murmurou de novo. Não. O juiz bateu o martelo mais 3 vezes, enquanto o advogado de Grace Sebald tentava ampará-la. O peso de seu corpo sem energia o impressionou, e ele a acomodou na pesada cadeira de madeira que quebrara o silêncio da sala alguns momentos antes. O policial se aproximou rapidamente dela e a ergueu pelo braço para levá-la de volta para a cadeia. Apesar das contínuas batidas de martelo do juiz, os repórteres gritavam perguntas para Grace enquanto ela deixava a sala do tribunal. Você fez isso, Grace? Você é culpada? Vai apelar da decisão. Grace? Está arrependida do que fez? Quer dizer alguma coisa para a família de Julia? Um repórter particularmente incontrolável avançou até a frente da barreira e inclinou-se sobre o parapeito de mogno para chegar o mais perto possível da porta lateral. O policial arrastou Grace até a porta aberta. Grace? O repórter chamou com uma urgência que chamou a atenção dela e a fez olhar para ele. Quando os olhares se encontraram, o repórter empurrou o microfone sobre a barreira, reduzindo a distância entre ela e Grace para apenas 30 centímetros. Por que você matou Julia? Grace piscou ante a rudeza da indagação. O policial afastou o microfone com força e empurrou Grace pela porta lateral, deixando para trás os jornalistas que berravam em suas câmeras estridentes. Capítulo 1. Aeroporto Internacional de Ivanoha, Santa Lúcia, março de 2017, 10 anos depois, ao terminar de digitar. Sidney Ryan salvou o arquivo, fechou o laptop, estendeu o braço sobre o assento e colocou em sua bagagem de mão. O estalo nos ouvidos e revelou que tinham começado a descer. Ela tirou uma pasta grossa da bolsa, abriu-a e apanhou a carta que desencadeara sua viagem. Querida Sidney, faz um bom tempo. 15 anos, parabéns por todo o seu sucesso. Acompanhei sua carreira, como você pode imaginar, com muita atenção. Você é uma heroína para aqueles que não podem ajudar a si mesmos. Como tenho certeza de que você está ciente, seus feitos ecoaram muito além daqueles que se beneficiaram diretamente. Para aqueles como eu, cujos destinos foram traçados há muito tempo, você dá esperança de que as coisas ainda podem mudar. Assumirei que você conhece a minha história. E espero que esta carta chegue às suas mãos. Literalmente, você é a minha última chance. Esgotei a possibilidade de apelações. Aqui é diferente dos Estados Unidos. Aprendi muito sobre o sistema judiciário de Santa Lúcia na última década. Não há mais brechas a encontrar e não há mais formalidades a seguir. Desse ponto em diante, só posso contar com uma coisa para me ajudar: um reexame das provas. Sem isso, passarei minha vida aqui.
E a cada ano que passa, parece que cada vez menos gente está olhando para o meu caso. A esta altura, parece que ninguém se lembra de mim além de minha família. Estou escrevendo para você, Sidney, para pedir que considere ajudar uma velha amiga. Claro que entendo que nenhuma promessa pode ser feita, e não tenho como oferecer-lhe alguma compensação. No entanto, ainda me pego escrevendo para você. Não tenho mais ninguém a quem pedir. Meu advogado e eu podemos lhe fornecer todas as informações a respeito de milímetro caso. Talvez, se você o examinar totalmente, veja o que muitos outros perderam. Obrigada, Sidney, por qualquer coisa que você possa fazer por uma velha amiga. Atenciosamente, Grace Sebald. Sidney dobrou a carta e olhou pela janela. O avião fez uma curva suave e deu a impressão de estar pronto para pousar no mar quando a pista apareceu e o Airbus 330 teissou em segurança. O avião taxiou durante 5 minutos, se parou junto às portas do terminal. Todos a bordo abriram os compartimentos superiores, se pegaram as bagagens. Sidney atravessou a porta de saída do avião e pôs os pés no patamar da escada, onde o úmido caribenho logo fez sua pele brilhar. Ela desce a escada até o pavimento e sentiu o calor do asfalto subir em chamas invisíveis ao seu redor. A equipe de filmagem cuidou dos equipamentos e ela se dirigiu ao terminal. 30 minutos depois, após passar pela alfândega, Sidney acomodou-se no assento traseiro do táxi e o motorista pôs-se a percorrer os caminhos sinuosos que cortavam as encostas das montanhas de Santa Lúcia. Na maior parte do percurso de 60 minutos, as colinas exuberantes cobertas de floresta tropical passaram pelas janelas do táxi. Finalmente, o motorista engatou uma marcha mais reduzida e o veículo avançou com dificuldade por aclives bastante íngremes. Ao chegarem ao topo do precipício nos arredores do resort, que fica aos pés dos Montes Piton, o oceano apareceu no vale. No meio da tarde, a água apresentava um resplendor esmeralda. De tão elevado ponto de observação, parecia quase caricatural. Na área próxima à praia, o mar refugia cobalto, que se fundia com um azul marinho mais distante da costa. O motorista começou a descida para o vale em direção ao Sugar Beach Resort. Em contraste com o percurso até aquele ponto, que incluiu diversas subidas íngremes vencidas pelo cansado motor do táxi, a descida ao vale se compôs de um constante render dos freios e curvas fechadas. Quanto mais desciam, mais altos os picos vulcânicos gêmeos de Gros Piton e Petit Piton se erguiam nos dois lados. A natureza pré-histórica das montanhas íngremes deu a Sidney a sensação de estar tomando o rumo do Jurassic Park. Enfim, o táxi venceu a última curva, e os altos portões de ferro se abriram quando ele se aproximou da entrada do resort. Mais uma vez, a umidade assaltou Sidney quando ela desembarcou do veículo. Senhorita Ryan, bem-vinda a Sugar Beach, uma funcionária a cumprimentou, estendendo o cesto de toalhas de mão. Sidney pôs a toalha na nuca. O pessoal vai cuidar de sua bagagem, a mulher afirmou com um agradável sotaque caribenho. Sua empresa já providenciou o check-in. Então, seu quarto está à espera. Sidney seguiu a funcionária por um caminho margeado por árvores, com as sombras oferecendo um alívio para o calor. Durante a caminhada, a jovem apontou para alguns pontos de referência. Esse caminho leva ao spa, ela afirmou indicando que tem renome mundial e é altamente recomendado. Foi construído no meio da floresta tropical. Sidney sorriu, observando as estruturas semelhantes a uma casa de árvore construídas no interior da mata e as escadas de madeira em caracol. A mulher indicou outra direção. Aquele caminho dá na praia. Os ramos das palmeiras pendiam sobre a longa passagem de paralelepípedos. Suas pesadas folhagens sacudiam sob a ação da brisa do mar até o extremo do caminho, e de onde estava Sidney podia ver um ponto brilhante de sol e ondas espumosas. Elas fizeram mais uma curva. E aqui está o seu chalé. A mulher abriu a porta e deu passagem a Sidney para o elegante aposento, com móveis brancos perfeitos. O piso de cerejeira escura brilhava com a luz do sol que entrava pela janela, se pelas portas francesas. O bar está bem abastecido. Água, sucos e refrigerantes. Bebidas destiladas também. Sua bagagem chegará em breve. Obrigada. Sidney olhou de relance para a plaqueta do lado de fora da porta. 306. Sim, a funcionária afirmou, identificando a pergunta nos olhos de Sidney. Este foi o quarto em que ela ficou. Sidney assentiu. Por favor, entre em contato se precisar de alguma coisa. Obrigada. Sidney fechou a porta do chalé e ligou o ar-condicionado para refrescar o corpo e conseguir desgrudar a blusa da pele. Percorreu o quarto com o olhar, observando o piso de madeira polido, as acomodações confortáveis do banheiro, o terraço banhado pelo sol e a elegante cama com dossel com uma manta branca. Passou a mão pelo cobertor grosso antes de se sentar na beirada. 10 anos antes, Grace Sebald dormira naquele mesmo quarto na noite em que Julian Chris fora morto. Capítulo 2. Ladeados pelos jardins tropicais, Sidney e sua equipe atravessaram os caminhos sinuosos do resort que levavam até a praia. Assim que passaram pela piscina, os tênis de Sidney afundaram na areia. Ao redor dela, os picos gêmeos projetavam na direção do céu. À direita e ao norte, o Petit Piton. À esquerda e ao sul, o Gros Piton. Entre os dois picos, havia um trecho de quase 200 metros de areia branca que cintilava sob o sol quente. Mais perto da água, a areia era mais escura, onde a arrebentação a deixava com uma cor de caramelo molhado. Senhorita Ryan? Um jovem caribenho perguntou, aproximando-se. Sidney, ela respondeu, estendendo-lhe a mão. Darnell.
Serei o guia hoje, seu e de sua equipe. Vocês estão prontos? Sidney concordou, olhou para trás, na direção da equipe de filmagem, o apontou para os pitons. Filme os picos, pessoal. Algumas tomadas da base até o cume, com o céu coberto de nuvens. Talvez um time-lapse para conseguir uma tempestade tropical passando. Pode ser uma boa chamada, um belo cenário, de repente, uma tempestade violenta. Tomadas aéreas funcionariam se pudéssemos incluir no orçamento. Sidney, então, olhou de volta para Darnell. A caminhada é difícil, até o topo, ele quis saber, sorrindo. Seus dentes eram grandes e muito brancos. Sim, para o penhasco de Soufriere, fácil, fácil. Sidney estranhou. Sem problemas. Darnell apontou para o bíceps de Sidney, depois, para o próprio, e deixou escapar uma risada jovial. Confie em mim. Sem problemas. 30 minutos depois, eles tinham preenchido a papelada necessária e assinaram as autorizações exigidas para participar de uma caminhada guiada de subida até o Gros Piton. O trajeto até o topo envolvia uma excursão que levava mais de 4 horas. Até o penhasco onde Julian Chris foi morto, eram necessários mais 30 minutos de caminhada por uma trilha estreita ladeada por folhagens pesadas, com vistas ocasionais à Baía dos Pitons ao norte e da Vila de Casas, pousadas ao leste. Sidney e sua equipe estavam no meio do caminho para o penhasco quando alcançaram uma escada de pedregulhos ladeada por um corrimão de bambu improvisado. Ao longo dos anos, a estrutura foi reforçada com corrimãos adicionais e algumas pedras. O arranjo artificial atravessava um desfiladeiro íngreme que seria muito desafiador para superar. Quando se aproximaram da escada jurássica, Sidney perguntou: Darnell, esta parte da caminhada mudou ao longo dos anos? Não é a mesma de sempre. Então, 10 anos atrás, era a mesma escada? Sim, igualzinha. Sidney se dirigiu à sua equipe. Filmem isso de baixo para cima e, depois, de cima para baixo. Capturem um relato em primeira pessoa da subida pela escada, mas sem ninguém no quadro. E me cronometrem durante a subida. Façam mais algumas tomadas e tirem uma média de quanto tempo leva andando, correndo levemente e correndo a toda velocidade. Sidney seguiu Darnell pelos pedregulhos, a primeira parte vigorosa da caminhada do dia. Sob uma temperatura de 32 graus Celsius e 100% de umidade, sua regata já estava encharcada na metade da escada. Sidney tinha 36 anos, era saudável e estava em boa forma física, e ainda assim precisou da ajuda do corrimão de bambu para chegar ao topo. Porém, considerou que, 10 anos atrás, Grace estava com apenas 26, visto que ambas tinham a mesma idade, quando supostamente fez aquele mesmo trajeto. O íngreme aclive em direção ao topo exigiu que ela pegasse os corrimãos com as duas mãos, uma de cada lado. Uma vez ali, inspecionou o patamar e, depois, voltou para baixo. Ao pé da escada, pegou um tripé de um dos membros da equipe, estendeu até o comprimento total, colocou no ombro e repetiu a subida pelos pedregulhos com apenas uma mão disponível para pegar o corrimão de bambu. Enfim, satisfeita com seus testes, Sidney encontrou Darnell sentado sob a sombra de uma árvore. Quanto falta? Não muito. Darnell se ergueu e retomou a caminhada. Alguns caminhos em zigue-zague. Sidney seguiu Darnell pelo caminho estreito de terra até que venceram a última curva. Então, depois da folhagem apresentou-se uma clareira e o penhasco ficou visível. Um granito bege liso que refletia o sol vespertino. Sidney caminhou até lá, já visualizando como poderia apresentar essa cena majestosa e trágica. É o penhasco? Ela perguntou, andando com cuidado sobre ele. Sim. Mais ousado, Darnell se dirigiu, destemido, para a beira. Ele chegou aqui e despencou até a água. Apontou para a beira e depois bateu as palmas das mãos. Sidney parou a poucos metros da beira, inclinou-se e lançou um olhar hesitante além do limite. Sentiu o estômago embrulhar. Era uma longa queda. Ela olhou para trás. A equipe de filmagem vinha chegando, depois de filmar a escada nos ângulos que ela pedirá. Sidney aproximou-se de Yesley Marty, sua parceira de produção, e se virou para observar a clareira, o penhasco e a vista imaculada da Baía dos Pitons cintilando sob o sol vespertino. Ela abriu bem os braços. Preciso de um plano geral dessa vista. Uma perspectiva em primeira pessoa, vencendo a curva e vendo o penhasco, a clareira e a baía. Também precisaremos fazer uma tomada ao pôr do sol, com o sol no fundo e longas sombras avançando na direção da câmera. Ele foi morto mais ou menos nessa hora. Posso visualizar a chamada. Leslie refletiu. Deslumbrante, mas assustadora. Sidney prosseguiu. Estendo uma manta aqui também, com uma garrafa de champanhe e 2 taças. Enquadramento em câmera baixa, ok? Nível do solo, com os copos em primeiro plano e o sol poente atrás deles. Você é um gênio. Adoro, Leslie disse. O garoto caiu no mar há muitos anos. Darnell interrompeu. Qual é o interesse depois de tanto tempo? Pesquisa. Para um livro? Não. Para um filme. Um filme? Darnell tomou a sorrir. Um documentário. Sidney voltou a caminhar sobre o penhasco enquanto a equipe se preparava para filmar a área onde Julian Chris foi morto. Ela aproveitou aquele momento a sós e observou o mar e, depois, a praia, onde os turistas passeavam de mãos dadas, com seus passos se derretendo na areia. Tudo bem. Santa Lúcia, conte-me sua história. A Garota de Sugar Beach, episódio piloto baseado em entrevistas com testemunhas da cena. Eles estavam celebrando em Santa Lúcia e escolheram essa manhã, o dia de seu 20º aniversário de casamento, para assistir ao nascer do sol.
Com os contornos escuros dos montes Pitons gêmeos projetando em cada lado da praia, como guardas de ombros largos em vigília noturna, o casal embarcou em seus caiaques antes do amanhecer. O céu ainda estava escuro, e o luar era a única luz que os guiava enquanto sua claridade acinzentada caía suavemente sobre a baía dos Pitons. Sugar Beach, situada no lado oeste da ilha, era o local perfeito para o pôr do sol. Para observar o nascer do dia, os turistas precisavam vencer quase 20 quilômetros de terreno montanhoso para alcançar o lado leste de Santa Lúcia. A outra opção era por mar. Um percurso de 8 quilômetros sobre águas calmas levava os turistas para o extremo sul da ilha, logo depois de Vieux Fort, e apresentava uma vista irrestrita do horizonte oriental. Eles acenderam suas lanternas de cabeça quando partiram na escuridão, seguindo a costa em torno do Gros Piton, e ficaram a 50 metros da costa, mantendo um bom ritmo de quase 3 nós de velocidade. Tinham treinado duro muitas vezes antes. Mantinham uma formação em conjunto, com ele na frente dela. Após uma hora remando, a negridão da noite se dissolvia à medida que uma claridade azulada tomava o céu. Depois de quase 5 quilômetros, ele recuou e permitiu que ela assumisse a dianteira até que a parte sul da ilha se afastasse deles para o sudeste. Aqui, eles mantiveram a navegação em linha reta, que os levou para mais longe da costa, um caminho mais direto que acabou proporcionando uma linha de visão clara para o horizonte. Quando passaram por Vieux Fort, flutuando no meio do mar do Caribe, juntaram os caiaques e beberam a água de suas garrafas. A respiração deles voltou ao normal exatamente quando o sol emergiu do mar. Uma visão magnífica, com a ponta do sol rompendo o horizonte e o casal inclinado sobre as bordas de seus caiaques se beijando. Depois de 10 minutos, o sol brilhava, e seu reflexo se espalhava a partir do horizonte, capturando os caiaques em sua luz. O casal deu meia volta e começou a viagem de volta para Sugar Beach. Os picos gêmeos à distância atuavam como seu instrumento de navegação. Com uma constante corrente marítima noroeste, o casal levou apenas pouco mais de uma hora para chegar ao sopé do Gros Piton, remando ao redor dele. Uma curva final, e a praia ficou visível. Ainda era muito cedo para o início das atividades do resort, por isso a praia estava vazia, exceto para alguns caminhantes madrugadores. As barracas estavam livres, e os bangalos, sem atividade. Alguns funcionários montavam espreguiçadeira, se levavam louça e artigos de vidro para o bar da praia. Ela moveu o remo do caiaque no lado esquerdo. Depois, moveu no lado direito. Repetira o mesmo processo nas últimas 3 horas. Dessa vez, porém, o remo não deslizou suavemente pela água, mas golpeou um objeto sólido. Ela estremeceu, assustando-se com o fato de que um animal marinho estava pronto para emborcar o caiaque. Porém, quando olhou para a água, viu imediatamente que não era um animal. Seu grito quase bastou para derrubar o marido, que, alguns metros à frente, se preparava para desembarcar do caiaque e entrar nas águas rasas de Sugar Beach. Ele fez uma meia volta rápida enquanto sua mulher, histérica, batia com o remo na água em um esforço para fugir. Ao chegar ao lado dela, ele sentiu o estômago embrulhar. O corpo flutuava de bruços, com os braços e as pernas estendidos como um paraquedista, no meio do voo. Um torvelinho de sangue enturvava as águas cristalinas do mar. Capítulo 3. Qual é o seu interesse, senhorita Raya? O inspetor Claude Pierre perguntou. Alto e magro, com cabelo tão curto que o couro cabeludo era visível, Pierre comandava o departamento de investigações da polícia de Santa Lúcia havia 2 décadas. Nascido e criado na ilha, ele era produto do país e seu sistema educacional, sendo um exemplo de como o trabalho duro e a determinação podiam levar alguém ao ápice de sua profissão. Era o representante da lei ali, em uma pequena ilha, mas poderia estar em qualquer grande cidade dos Estados Unidos. Sidney fizera sua investigação a respeito do inspetor Pierre e sabia que ele tinha muito orgulho de sua terra natal e de seu papel nela. Estou fazendo um documentário sobre Julian Christie procurando qualquer pessoa que tenha informações a respeito do caso. Qualquer uma que seja capaz de fornecer detalhes. Qual é a natureza do documentário? Contar a verdade sobre o que aconteceu com Julian Christie. Irá ao ar nos Estados Unidos. Estou em Santa Lúcia em uma missão de averiguação para coletar detalhes do caso e fazer algumas filmagens. Meu estúdio me concedeu um orçamento enxuto para trazer minha equipe até aqui e ver se há o bastante para a realização do trabalho. Bastante do que, senhorita Raya? O caso de Julian Christie foi encerrado há muitos anos. A verdade já foi contada. Bastante controvérsia, Sidney afirmou. O inspetor Pierre sorriu. Não tenho certeza de que chamaria de controvérsia a morte trágica de um jovem. Suponho que a senhorita esteja procurando algo mais perturbador do que qualquer outra coisa. Sidney estava à procura de algo mais do que uma história perturbadora. Ela buscava furos no caso. Coisas que podiam não ter sido percebidas pelo inspetor Pierre e seus assistentes. Ela buscava pistas que confirmassem a história que lera nas centenas de cartas que Grace Sebald lhe enviará nos últimos 2 anos, em que alegava sua inocência e dava muitos exemplos de como o caso fora tratado de modo inadequado. Então, ela estava à procura de algo perturbador? Sidney nunca diria que histórias perturbadoras não vendem, mas o que ela procurava era algo que pudesse levar aos seus chefes da emissora de TV que os convencesse de que uma grave injustiça ocorrerá. Sidney ficou encarregada da montagem do episódio piloto do documentário proposto a respeito de Grace Sebald. Então, a emissora decidiria se daria ao projeto uma temporada de verão após ver a primeira edição.
Aquele seria o quarto documentário de Sidney, supondo que ela conseguisse emplacá-lo. Seus 2 primeiros filmes foram transmitidos apenas online através de um serviço de assinatura, e seu terceiro foi apresentado no Events, programa jornalístico do horário nobre, a primeira incursão de Sidney na televisão. Ela fizera todo o trabalho, filmagem, roteirização, produção do especial com 1 hora de duração, mas só para desempenhar um papel secundário em relação a Luke Barrington, o rosto da programação da emissora, no horário nobre, que insistiu em narrar a edição especial. No final das contas, recebeu a maior parte dos créditos pelo sucesso do documentário. No entanto, a emissora gostou do trabalho de Sidney e a contratou para a realização de outro filme. Seu projeto era um filme biográfico sobre a vida de Grace Sebald, incluindo a história de amor da garota com Julian Christ, a condenação pelo assassinato do rapaz, os 10 anos passados na prisão de Santa Lúcia e as alegações de inocência em relação ao pavoroso crime. No entanto, para conseguir a aprovação do projeto, Sidney precisaria demonstrar que o caso fora conduzido de modo inadequado, que o governo de Santa Lúcia atribuirá a ela um crime que Grace não cometera, que fizera suposições incorreras em erros 10 anos atrás, que custaram a liberdade de uma mulher inocente. Sidney não compartilharia nada disso com o homem responsável por colocar Grace Sebald atrás das grades. Para manter escondida de Claude Pierre sua verdadeira motivação, ela concentraria suas perguntas em Julian Christ. Perturbador ou não, Inspetor Pierre, estou à procura de fatos, Sidney disse, por fim. Faz 10 anos que esse garoto foi morto. Infelizmente, os Estados Unidos se esqueceram dele. Na maior parte, essa afirmação era verdadeira. Os Estados Unidos tinham se esquecido de Julian Christ, mas não de sua morte. A cultura popular americana recordava somente que um jovem estudante de medicina havia sido morto em Santa Lúcia e que sua namorada fora condenada por seu assassinato. Julian Christ era uma nota de rodapé na história de Grace Sebald. Ela roubara as manchetes na última década. Suas apelações e seus gritos de injustiça foram estridentes. Os Estados Unidos a conheciam como a garota presa em um país estrangeiro, acusada de um assassinato que ela alegava não ter cometido. Alguém condenado alegando inocência não era algo novo. Muitos criminosos condenados recorreram diversas vezes de suas sentenças, mas só alguns fizeram sua voz ser ouvida. Aqueles que seguem as notícias a respeito dos condenados por engano conheciam muito bem Grace Sebald. De fato, diversos sites foram criados para provar sua inocência. Doações foram coletadas para ajudar a montar sua defesa. Ela teve a sorte de chamar a atenção do Innocence Project, uma organização que trabalhava para anular as condenações daqueles que se sentiam acusados por engano e sentenciados injustamente. Essa organização tomara Grace Sebald sob sua proteção havia alguns anos e organizara mais de um ataque contra o sistema judiciário de Santa Lúcia. A organização denunciou o uso de técnicas legais de interrogatório e de falsos testemunhos dos peritos para conseguir uma condenação. Segundo a organização, o governo de Santa Lúcia quis solucionar rapidamente o caso da morte de Julian Christ, para que a ilha não sofresse uma queda no turismo. No entanto, apesar dos ataques rigorosos, todas as tentativas anteriores de libertar Grace falharam. Bem, não me esqueci do Sr. Christ, nem o povo de Santa Lúcia o esqueceu, o inspetor afirmou. Conheço, porém, a obsessão americana por documentários de crimes reais. Assistia a muitos. Em geral, a polícia e a acusação não são apresentadas de modo muito favorável, mas, sim, como irresponsáveis em sua busca por justiça. Apesar de sua vibe caribenha bastante sociável, Sidney sentiu que o inspetor Pierre não só era orgulhoso como também feroz em suas convicções. Ele fora responsável por colocar Grace Sebald atrás das grades. Assim, Pierre ficou sujeito a muita exposição na última década. Até o momento, conseguirá impedir que o peso disso o esmagasse. Claro que não esqueceu, Sidney afirmou. Por isso vim conversar com você. Os cidadãos americanos só conhecem a história de Grace Sebald. Só conhecem suas alegações. Isso é chocante. Mas aqui não é assim. Em Santa Lúcia, as pessoas sabem que o rapaz foi morto. E sabem que quem o matou foi levado à justiça. Então, me ajude, por favor, inspetor. Fale-me de sua investigação, do que você descobriu e seu caminho para fazer justiça. O inspetor Pierre pensou nisso por um instante. Eu sofri muita pressão de uma organização americana que acha que a garota é inocente. O Innocence Project. Sim, eu sei. Seu documentário mostrará a verdade, ou aquilo que acreditam que seja verdade. Porque a verdade a respeito da senhorita Sebald, eu lhe garanto, é claríssima. É isso que eu quero, Sidney afirmou. A verdade. Você vai me ajudar a encontrá-la? Pierre manteve-se calado. Sidney percebeu que ele não só queria falar, mas, depois de tantos anos, precisava contar sua história. Precisava defender suas decisões e suas ações, e a ideia de fazer isso em um documentário que poderia alcançar uma grande audiência fora de sua minúscula ilha era atraente. Bem devagar, Pierre fez que sim com a cabeça. Eu vou ajudá-la. A Garota de Sugar Beach, episódio piloto baseado em entrevista com Claude Pierre. Os policiais da Delegacia da Divisão Sul de Santa Lúcia foram os primeiros a chegar à cena e rapidamente isolaram a área, que incluía não só a praia como também a base do Gros Piton. Instruído por um médico legista de Castries a não remover o corpo, um policial foi designado para a deplorável tarefa de permanecer na água tingida de sangue, com ela até a cintura, segurando com as mãos enluvadas os calcanhares dos tênis do morto para impedir que a maré o arrastasse para o alto mar. Enfim, perto das 9 da manhã, Claude Pierre chegou e assumiu o controle da cena. Quando o senhor acha que a praia será liberada?
O gerente do resort perguntou a Pierre após ser autorizado a falar com ele. Pierre o olhou com certa expressão de espanto. Acabaram de descobrir um cadáver flutuando em sua praia. Vai levar algum tempo. Agora, preciso de uma lista de todos os hóspedes do resort. E saber se algum deles está desaparecido ou ausente. Sim, senhor. Vou consultar a lista no computador. Ainda é cedo. Muitos de nossos hóspedes ainda dormem. Comece a bater nas portas. Cara, você é o gerente do único resort nesta praia, e é bem provável que aquele morto ali seja um de seus hóspedes. Faça isso agora, por favor. Senhor, o Dr. Mundi chegou. Outro policial informou. Em instantes, Emmanuel Mundi alcançava a areia e espiava a água. Ele acenou para o policial que segurava os calcanhares dos tênis do cadáver. Traga o corpo aqui. Espero não ter alterado nada. O policial rebocou o cadáver para a praia. O Dr. Mundi percorreu os arredores com o olhar. A cena já foi muito alterada. Ele se virou e acenou de novo, dessa vez para a equipe que esperava a certa distância, próxima do resort. Quando ela se aproximou, ele afirmou: vamos precisar de fotografias. A unidade responsável pela cena do crime tirou fotos do morto, que flutuava de bruços no mar. Uma combinação de morte e água salgada descoloria a pele dos braços e das pernas do cadáver projetados através das mangas da camiseta e da bermuda. Inchado e ensopado, o pedaço pálido de pele entre o colarinho e a linha limite do cabelo parecia massa de pão macia pronta para ir ao forno. A equipe do Dr. Mundi virou o corpo com cuidado, expondo o rosto e o peito. Mais fotos foram tiradas até que o corpo foi acondicionado em um saco de vinil preto. Os peritos carregaram-no pela praia, levando até a área da piscina, onde uma maca esperava em terra firme. A maca foi posta na traseira de um triciclo motorizado e o cadáver, transportado pela encosta íngreme do resort até o estacionamento, onde o furgão do Dr. Mundi esperava. Àquela altura, alguns hóspedes que tinham ouvido falar da atividade policial e percebido a área demarcada por fita de cena do crime na praia, reuniam-se em pequenos grupos e murmuravam a respeito do que teria acontecido. Inspetor? Pierre ergueu o olhar e deparou com um jovem policial parado num penhasco no Gros Piton, com as mãos em concha em torno da boca para fazer sua voz soar mais clara. É melhor o senhor subir e dar uma olhada nisso. No penhasco do Gros Piton, o inspetor Pierre olhava para o mar do Caribe, onde dois mergulhadores flutuavam na superfície e contemplavam as águas rasas procurando algo que parecesse fora do comum. A unidade responsável pela cena do crime vasculhava a areia de sugar, Beach em busca de provas. No penhasco, Pierre ordenou que seus assistentes recolhessem a manta que cobria o granito, junto com a garrafa de champanhe e as duas taças, sinistramente solitárias. Pierre já espalhara 12 placas tipo cavalete pelo penhasco, sinalizadas com números. A primeira estava ao lado de um respingo de sangue no granito, outra ao lado de um acúmulo maior de sangue que se concentrou mais abaixo do respingo original. Uma pegada na terra perto do penhasco também foi sinalizada. Pierre se manteve parado enquanto um policial tirava fotos de cada uma das áreas sinalizadas por placas amarelas. Outro policial filmava em vídeo meticulosamente toda a cena, abrangendo o penhasco de um lado para o outro e capturando a manta, o champanhe e o sangue. O vídeo era para os detetives, para que, mais tarde, pudessem rever a cena do crime para descobrir pistas que não tinham detectado inicialmente. Eles não tinham ideia de que, uma década depois, essa filmagem seria vista nas televisões americanas em um documentário sobre crimes reais. O Dr. Mundi chegou ao penhasco e se pôs ao lado de Pierre, também olhando para o mar onde o corpo fora descoberto. Você não acha que foi um simples acidente? Talvez álcool demais e pouco equilíbrio? Mundi perguntou. Seria um simples acidente se ele não tivesse sangrado antes da queda. Pierre apontou para o sangue espalhado pelo granito. O Dr. Mundi examinou as 12 placas amarelas, que sugeriam sinais de crime. Muito bem. Vou dar uma olhada no corpo, no meu necrotério. Talvez tenha sido suicídio. Pierre deu de ombros. Mas isso não explica o sangue. Vou saber em breve. Mantenha-me informado, doutor. Peço-lhe o mesmo. E o Dr. Mundi deixou o penhasco, dirigindo-se à praia. Inspetor, o jovem policial disse de novo ao se aproximar. Parece que um dos hóspedes do resort está desaparecido. Nome? Julian Chris. Um americano. Capítulo 4. Muito bem. O inspetor Pierre disse, após se acomodar à mesa de conferência, com uma xícara de café diante de si. Para um país com uma temperatura média diária na casa dos 30 graus, o café era uma bebida estranhamente popular em Santa Lúcia. A entrevista era filmada de diversos ângulos. Em um deles, uma tomada por trás de Sidney registrava as respostas do inspetor diretamente, com um vislumbre ocasional da parte posterior da cabeça dela. Outros pontos de vista vinham de um segundo operador de câmera, que se movia de lado a lado, gravando por alguns minutos antes de se deslocar para outro local, que ocasionalmente enquadrava o rosto de Sidney ao fazer suas perguntas, mas se concentrava principalmente em Claude Pierre. Depois que o corpo de Julian foi descoberto, fomos chamados para o local. Pierre informou. A praia estava desobstruída e demarcada, e o médico legista foi trazido para cuidar do cadáver. Nossa equipe de perícia forense também. Sidney mantinha anotações sobre o colo, que o operador de câmera deixava fora do enquadramento. O objetivo, quando Sidney estava em cena, era dar a impressão de uma jornalista neutra fazendo perguntas sem um roteiro prévio sobre o caso.
O que o senhor lembra a respeito do corpo de Julian Chris naquela manhã? Quando cheguei, o corpo flutuava perto da praia. Até hoje, recordo o jeito como estava invertido. Os pés eram visíveis, e o tronco e a cabeça se achavam submersos, como se o mar tentasse levá-lo, mas a praia não deixasse. O senhor se lembra de algo específico sobre o corpo de Julian? Lembro mais nitidamente do traumatismo craniano. Foi quase tudo que pude perceber quando a equipe do médico legista levou o corpo para a terra. Ficou determinado que Julian morreu por causa de um golpe na parte posterior da cabeça. Isso está correto? Foi o que se concluiu posteriormente. Porém, no local, naquela manhã, presumiu-se que ele caíra do Gros Piton. E por que foi feita essa suposição? Ele estava hospedado no resort, e o Gros Piton é uma atração conhecida. Era uma hipótese razoável para começar, assumindo natureza tranquila e isolada do resort. E quando essas suposições mudaram de um acidente para um homicídio? Minha primeira pista foi um respingo de sangue que descobrimos no penhasco. O sangue encontrado fez com que o senhor suspeitasse de um crime? Sidney imaginava as fotos da cena do crime que apareceriam junto com o áudio de sua entrevista. Claro, se a suposição original foi que Julian tinha caído acidentalmente, então não havia jeito de explicar o respingo de sangue. Com a descoberta do sangue, o senhor imaginou que alguém o golpeara. É isso mesmo. Sidney fez uma pausa antes de lançar a próxima pergunta. Mais de 100 hóspedes estavam no resort na noite em que Julian Chris foi morto. Como o senhor decidiu tão rapidamente que Grace Sebald foi quem o matou? A garota de Sugar Beach, episódio piloto baseado em entrevista com Claude Pierre atrás do balcão da recepção. Grace Sebald se encontrava sentada em uma pequena sala de reunião, onde a polícia de Santa Lúcia montou um recinto de interrogatórios improvisado. Havia uma pequena mesa retangular com 3 cadeiras, 2 de um lado para Pierre e seu assistente, e uma cadeira solitária no outro lado da mesa, onde se acomodava a pessoa submetida ao interrogatório. Grace era a primeira interrogada, com uma longa lista de outras pessoas a seguir. Pierre sentou-se com as mãos cruzadas sobre o tampo, com os dedos longos e finos entrelaçados, e deu início ao interrogatório de modo frio e distante. Como você conheceu o Sr. Chris? Seu assistente fazia anotações frenéticas em um bloco. Um gravador, no meio da mesa, registrava a entrevista. Ele era o meu namorado. E qual a natureza de sua visita à ilha de Santa Lúcia? Por causa do carregado sotaque caribenho do detetive, aliado ao próprio nervosismo, Grace sentiu dificuldade de entender o que ele falava. A natureza do quê? Grace perguntou com uma voz trêmula, vendo-se à beira das lágrimas novamente. Ela chorou durante toda a manhã e ficou histérica quando o triciclo motorizado que transportava a maca passou por seu grupo. Até então, a notícia de que Julian estava desaparecido e um corpo havia sido descoberto na água tinha se espalhado. O que a trouxe aqui, senhorita Sebald? O inspetor Pierre perguntou com um tom de voz mais forte. Férias? Não. Sim. Minha amiga se casou há 2 dias. Nós viemos para o casamento. Nós quem? Ah, Julian e eu viemos juntos. Mas encontramos meus pais e meu irmão aqui. E todos os meus amigos. Qual é o nome da amiga que se casou? Charlotte. Sobrenome? Grace fez um gesto negativo com a cabeça. Desculpe, não entendi o que o senhor perguntou. Sobrenome? Pierre repetiu, bem mais alto. O encantador sotaque caribenho dos funcionários do resort que Grace tanto gostara agora se convertera em um obstáculo desagradável que ela tinha dificuldade em superar. O sobrenome de sua amiga, o assistente esclareceu, tranquilo, menos afetado pela impaciência. Ah, Brooks. Charlotte Brooks. Como você e a noiva se conheceram? Charlotte e eu somos amigas desde o ensino médio. Acho que há 10 anos, mais ou menos. Fui sua dama de honra. Sendo dama de honra, posso supor que você e a senhorita Brooks sejam melhores amigas? Ela é uma amiga, inspetor. Sim, claro. Uma querida amiga. Sua amiga mais próxima. Grace hesitou. Ela é uma amiga próxima. Sim. Porque seus pais e seu irmão também vieram. Nossos pais são amigos. Grace prendeu uma mecha de cabelo atrás da orelha. Os meus e os de Charlotte. Meus pais foram convidados para o casamento, onde a senhorita esteve ontem à noite. Aqui, no resort. Onde, exatamente? Fale-me do seu dia. Grace me desceu os lábios e passou um dedo sob o olho direito para secar uma lágrima. Nós ficamos na piscina à tarde. De novo, senhorita Sebald. Nós quem? Todos nós. Julian e eu, e todos os nossos amigos. Depois, almocei com meus pais e meu irmão. Acho que foi às 3 da tarde. Então, fui ao meu chalé para tomar banho. O senhor Chris almoçou com a senhorita? Não. Julian tinha algo planejado para ontem à noite. Assim, ele não compareceu ao almoço com os meus pais para se preparar para isso. O que ele planejava? Senhorita Sebald? Não tenho certeza. Um jantar, acho. Ele me pediu para encontrá-lo no Piton. O inspetor Pierre se endireitou na cadeira. No Gros Piton? Sim. Você o encontrou? Não. Ela respondeu, fazendo um gesto negativo com a cabeça. O senhor Chris pediu que você o encontrasse, e a senhorita disse não? Grace tornou a fazer um gesto negativo com a cabeça. Não, eu planejei encontrá-lo. Mas Marshall adoeceu e tive de ficar com ele. Quem é Marshall? Meu irmão mais novo. Qual mais novo? Apenas 1 ano. Ele tem 25. Seu irmão, que é um adulto, ficou doente e pediu para você cuidar dele? O que houve com ele? Marshall teve uma convulsão. Precisei ficar com ele até que passasse. Uma convulsão? Pierre franziu a testa. Sim,
Ele tem. Grace tamborilou os dedos sobre a mesa para acelerar seus pensamentos. Ele tem um problema crônico. Convulsões são comuns para Marshall, mas, quando acontecem, ele precisa de ajuda. Assim, fiquei ao seu lado. Com certeza um registro do seu telefonema para emergência, como uma ambulância ou um enfermeiro do resort. Não. Eu sei lidar com as convulsões dele. Meu irmão sofre disso há muitos anos, desde o acidente. Onde essa convulsão ocorreu? Em meu chalé. Que horas? Não sei direito. Eu estava me aprontando. Então, mais ou menos às 6, imagino. Suposições não me ajudam. Senhorita Sebald. Grace respirou fundo e fitou o teto. Eu diria que foi pouco antes das 6. Tinha acabado de sair do banho, feito maquiagem e secado o cabelo, quando ouvi começar a convulsionar no quarto. Seu irmão de 25 anos costuma passar o tempo com a senhorita enquanto você se veste para se encontrar com seu namorado? Seu quarto parece um lugar estranho para seu irmão ficar durante seu banho. Marshall tem um problema crônico que o deixa. Ele passa muito tempo comigo. Sim. Isso tranquiliza. Que a assistente anotou a resposta freneticamente. Quando terminou, fez um gesto afirmativo com a cabeça para Pierre, que então continuou o interrogatório. Seu irmão teve uma convulsão. O que houve a seguir? Suas convulsões duram apenas alguns minutos, mas leva algum tempo para ele se recuperar. Talvez 30 ou 40 minutos. Foi necessário algum tempo para limpá-lo, levá-lo de volta para seu chalé e colocá-lo na cama. Limpá-lo? Ele vomitou. Grace informou, deixando claro seu primeiro sinal de aborrecimento. E urinou em si mesmo. Peguei roupas limpas e esperei enquanto ele tomava banho. Quanto tempo tudo isso levou? 1 hora, talvez. Acho que eram 7 da noite quando levei de volta para o chalé dos nossos pais. Sua imprecisão não é nada útil, senhorita Sebald. Estou tentando não ser imprecisa. Não registrei a hora. Senhor, estou lhe contando que me lembro do melhor modo possível. No entanto, a senhorita tinha planos de se encontrar com o Sr. Chris. Você deve ter tido uma noção da hora, já que estava atrasada. Sim, uma noção. Só não consigo lhe dizer a hora exata. Seu irmão está agora na cama e com seus pais. De acordo com a senhorita, são 7 da noite. Você ficou com ele? Não. Quero dizer, por um tempo, sim. Para garantir que ele estava bem. Meus pais assumiram o comando a partir dali. Então, fui me encontrar com Julia, mas na hora em que saí para a praia, estava ficando escuro. Eu sabia que a subida até o penhasco levaria muito tempo, e fiquei com medo de tentar na escuridão. Assim, esperei na praia. Pelo Sr. Chris? Sim. E quando o Sr. Chris não apareceu na praia, como tenho certeza de que não apareceu, você tentou entrar em contato com ele, não? Ligou ou enviou uma mensagem de texto. Nossos celulares não funcionam aqui. Não há sinal neste vale. Tudo bem. Mas você deve ter mencionado a ausência dele para alguém. Seus pais, ou talvez a segurança do resort. Grace franziu os lábios em sinal de tensão. Só falei para minha amiga Elie Reiser. Ela veio ao meu chalé e ficou durante toda a noite. Seu namorado está desaparecido e isso não é motivo de preocupação para você? Não. Quero dizer, foi. Fiquei preocupada, mas não que ele estivesse desaparecido. Nem que algo ruim tivesse acontecido com Julia. Se você não ficou preocupada com o desaparecimento dele, qual foi exatamente o motivo de sua preocupação? Nós tivemos uma discussão naquele dia. Como não consegui chegar ao penhasco na hora marcada, achei que Julia iria supor que eu não queria saber dele. Esperei na praia até escurecer. Depois, fui ao seu quarto. Aí, quando não consegui encontrá-lo, imaginei que ele estivesse bravo e me evitando. Você e o Sr. Chris tiveram uma discussão? Qual foi o motivo? Por que ele estava bravo com você? Grace suspirou. Ele era meu namorado. De vez em quando, nós brigávamos. Mas essa discussão em particular, que aconteceu no dia em que ele foi morto. Qual foi o exato motivo da briga? Senhorita Sebald? Grace fechou os olhos e tornou a abri-los, bem devagar. Temos mesmo que falar disso. Receio que sim. Grace fitou o teto e voltou a enxugar as lágrimas. Julian ficou bravo por causa de outro rapaz. Ele teve ciúme. Ciúme do quê? Não sei. Julian achou que Daniel e eu estávamos. Ele achou que tínhamos sentimentos um pelo outro. Daniel? Grace balançou a cabeça, desviou o olhar e encarou, impotente, o bloco de anotações do assistente. Daniel Creaves, ela disse. Daniel e eu namoramos há muitos anos, por pouco tempo, na graduação. Julian descobriu isso à tarde e achou que havia algo entre nós. Entre você e Daniel Creaves? Sim. Aliás, não havia. Foi apenas um mal-entendido. As lágrimas de Grace começaram a aparecer novamente. Quem é Daniel Creaves e por que ele estava no Sugar Beach Resort? Grace olhou para o gravador, que estava na mesa, e mais uma vez para a taquigrafia complicada que o assistente do inspetor Pierre anotava com rapidez no bloco de anotações. Por fim, Grace cerrou as pálpebras. Ele era o noivo de Charlotte. Grace se calou por um instante. Acho que, àquela altura, ele era o marido dela. Capítulo 5. Sidney olhou para o inspetor Pierre e disse, então, essa discussão entre Grace e Julia. Imagino que muitos hóspedes do resort tenham testemunhado, uma vez que aconteceu perto da piscina, e no dia em que Julian foi morto.
Mas uma discussão entre dois jovens namorados é tão incomum que fez o senhor suspeitar imediatamente de Grace. Não conheço nenhum jovem casal que não tenha uma briga de vez em quando. A discussão em si não foi o que despertou minha suspeita, mas sim a causa da discussão, Pierre afirmou. Grace admitiu que teve a ver com seu relacionamento anterior com Daniel Griaves. É o que ela sugeriu. Pierre deu de ombros. Era um jeito conveniente de explicar a briga. E, óbvio, dava a entender que Julian estava bravo com ela. Que ele era o ciumento. E o senhor não acreditou nisso? Não. Pedimos o registro das ligações telefônicas do quarto de Julian, que mostrou 3 telefonemas para um número de Nova York durante sua estada. Quando rastreamos o nome do destinatário das chamadas, descobrimos que era o de uma antiga namorada de Julian. O último telefonema para Nova York foi feito na tarde anterior à morte de Julian e antecedeu imediatamente a discussão testemunhada entre Julian e a senhorita Sebald. E quando pedimos o registro das ligações telefônicas da senhorita Sebald, descobrimos uma chamada para o mesmo número de Nova York. Então, logicamente, concluí que a senhorita Sebald descobriu que Julian havia telefonado para a ex-namorada e que ela ligou para o número para confirmar sua suspeita. Isso é o que provocou a discussão entre eles. E apesar de como a senhorita Sebald gostaria que as coisas fossem percebidas, foi ela quem ficou brava naquele dia e não Julian Christ. Qual é o nome dessa ex-namorada de Julian? Sidney quis saber. Alison Harbour. O senhor conversou com ela durante sua investigação? Claro. E ela confirmou que o relacionamento entre ela e Julian ainda estava de pé. De pé em que sentido? No sentido íntimo. Senhorita Ryan. Sidney precisou de um momento para recompor seus pensamentos. A ideia de que Grace descobrira o relacionamento constante de Julian com uma namorada do passado a pegou de surpresa. Finalmente, ela tornou a olhar para o inspetor. Entendo como essa omissão por parte de Grace pode ser considerada enganosa. Eu a classificaria como uma mentira. Pierre foi direto. Compreendo. Porém, essa única declaração falsa a respeito de uma discussão, dada por uma jovem sob tremendo estresse, lembre-se de que o namorado tinha acabado de ser encontrado morto, e ela, naquele momento, estava sendo interrogada pela polícia. Foi bastante para fazer com que você concentrasse sua investigação nela, e só nela? O inspetor Pierre negou com a cabeça. Não, senhorita Ryan. Você perguntou como passei a suspeitar da senhorita Sebald quando mais de 100 hóspedes estavam registrados no hotel. A mentira dela a respeito da discussão foi a origem de minha desconfiança. Mas foi o sangue que me fez suspeitar da senhorita Sebald acima de qualquer outra pessoa. O sangue? Sim. Sidney vira as fotos no respingo no penhasco muitas vezes. O sangue era tão secundário. Estou confusa. Eu não diria que o sangue era secundário de forma alguma. Havia uma grande quantidade dele. Uma grande quantidade. Não foram 4 gotas de sangue? O padrão do respingo no penhasco não continha 4 gotas de sangue? É isso mesmo. E mais outro acúmulo de sangue em um segundo lugar no penhasco. Ou seja, um único respingo com 4 gotas e um segundo acúmulo são considerados uma grande quantidade de sangue pela polícia de Santa Lúcia. E como, exatamente, o sangue no Gros Piton despertou sua suspeita de que Grace estivesse envolvida? Pierre semicerrou os olhos e lentamente fez outro gesto negativo com a cabeça. A senhorita está considerando apenas o sangue encontrado no penhasco. Mas o sangue que descobrimos no quarto da senhorita Sebald, este pode ser descrito como uma grande quantidade. A garota de Sugar Beach, episódio piloto baseado em entrevista com Claude Pierre. Esse homem tem um sério problema de autoridade. Elie Reiser disse ao romper no chalé de Grace. É abuso de poder e intimidação. Os detetives entrevistaram todos os membros do grupo delas, levando-os, um por um, para a pequena saia de reunião perto do saguão do resort. Logo depois que Grace teve permissão para sair, eles chamaram Elie Reiser. O que aconteceu? Grace ainda tinha os olhos avermelhados do seu encontro com o inspetor Pierre. Ele é um idiota. E não pode nos tratar assim. É ele. O que houve? O cara me fez a mesma pergunta 100 vezes enquanto seu subordinado escrevia tudo o que eu dizia em um bloco de anotações. Perguntei por que ele transcrevia o meu depoimento se estavam gravando o interrogatório. Nenhuma resposta. Estão tentando nos intimidar. Meu Deus, Elie, me diga o que você disse. Era o mesmo detetive, certo, Pierre? Sim. Ele perguntou se vi você ontem à noite. Você ficou em meu quarto. Por favor, me diga que disse isso para ele. Sim, Grace. Achei que podia ser importante mencionar que fiquei em seu quarto durante a noite. Elie olhou para o canto do quarto onde Marshall, o irmão mais novo de Grace, estava sentado à mesa com um tabuleiro de xadrez diante de si, com as peças perfeitamente arrumadas. Ela assumiu uma expressão de repulsa, como se sentisse um cheiro ruim. Ele jamais para com essa porra do xadrez? Elie perguntou, baixinho. Juro, Grace, eu amo seu irmão, mas ele às vezes sabe o que está acontecendo. Marshall não está plenamente recuperado da convulsão de ontem à noite. Não sou surdo, Marshall afirmou com uma voz tranquila, estudando o tabuleiro. E, Elie, sim, sei muito bem o que está havendo, mas obrigado pelo ar de superioridade. É sempre encantador. Marshall, Grace balançou a cabeça sutilmente quando seu irmão fez contato visual com ela. Era tudo o que ela precisava fazer para manter Marshall acuado. Apenas 16 meses o separavam em idade, e o relacionamento entre irmão e irmã era bastante forte. Às vezes, até opressivo para aqueles ao seu redor. Era algo que apenas os dois entendiam completamente.
Desde o acidente de Marshall, eles só se aproximaram ainda mais. Marshall retornou a atenção para seu tabuleiro de xadrez. Grace olhou de novo para Ellie. O que Pierre disse quando você contou que ficou comigo? Ele quis saber a que hora cheguei ao seu quarto e quanto eu tinha bebido. Seu subordinado anotou tudo o que eu disse em seu bloquinho. Grace passou a mão pelo rosto e pela nuca. Eles acham que eu fiz isso. Meu Deus, Ellie. Eles acham que eu fiz isso. Pare com esse histerismo. É o que eles querem. Histeria. Em vez de procurar quem realmente matou Julia, ficam perdendo tempo tentando nos assustar. Grace se surpreendeu com uma forte batida na porta. 2 barulhos altos, seguidos pela cadência outrora rítmica, mas agora desagradável, do outro lado. Senhorita Sebald, é o inspetor Pierre, com a polícia de Santa Lúcia. Por favor, abra a porta. Os lábios de Grace se separaram em uma pose congelada, e seus olhos se arregalaram ao se fixarem em Ellie. No canto, Marshall rapidamente juntou as peças do xadrez e fechou o tabuleiro. Senhorita Sebald. Novas batidas vieram da porta. Vá. Ellie apontou naquela direção. Grace enxugou os olhos com o dorso da mão, atravessou o chalé e girou a maçaneta. E deparou com o inspetor parado ali, com um grupo de policiais logo atrás. Senhorita Sebald, Pierre entregou um envelope para Grace. Temos um mandado de busca para inspecionar seu quarto. Os chalés eram separados pelos jardins exuberantes do resort e ficavam dentro da floresta tropical no sopé da orla da praia. Apesar de ser pequeno em sua capacidade, apenas 88 chalés vivem das bangalos constituíam Sugar Beach Resort. O terreno era extenso. Triciclos motorizados transportavam os hóspedes pela propriedade, não só porque a caminhada dos chalés para a praia era longa, mas também porque o terreno era montanhoso e difícil de ser encarado a pé. Depois que Grace Sebald saiu do chalé, Pierre e sua equipe entraram pela porta da frente, sendo recebidos por um grande quarto com piso de cerejeira e uma ampla cama com dossel coberta por lençóis brancos. Um sofá e uma poltrona estavam em um canto e ficavam diante de uma televisão de tela plana. O bar estava abastecido com rum Chairmans Reserve e cerveja Piton, e a bancada continha ingredientes e utensílios para café e chá. Ao lado do quarto havia um closet, que levava a um confortável banheiro. Ao longo das paredes do closet, prateleiras para roupas e malas. A fileira inferior de cubículos continha uma variedade de sapatos de Grace Sebald, para os quais Pierre apontou. Os peritos aproximaram-se com mãos enluvadas, coletaram os sapatos, colocando-os em sacos de plástico transparentes, que rapidamente lacraram. Os vestidos e as blusas de Grace, pendurados no closet, também foram colocados em sacos plásticos transparentes. Pierre precisou de 30 minutos para inspecionar os aposentos, examinando e filtrando os pertences de Grace, tomando cuidado de desarrumá-los o mínimo possível. Por fim, dirigiu-se ao banheiro. As persianas de madeira funcionavam por meio de uma alavanca, que ele baixou até escurecer o recinto. Posso sentir o cheiro antes mesmo de olhar, Pierre disse. Eu também, o perito concordou. Pierre foi para o canto, e o perito aspergiu o luminol de um borrifador de plástico, cobrindo a pia, a bancada, o espelho, a parede, o armário, finalmente, o piso diante da pia. Quando terminou, recuou. O inspetor Pierre acendeu a luz negra portátil. O espelho e a parede ficaram brancos, mas a pia e o piso irradiaram um azul fluorescente, brilhante e assustador no banheiro escuro. O segundo perito retirou diversos frascos de uma embalagem, desaparafusou a tampa de um deles e mergulhou um cotonete na solução no interior do frasco. Metodicamente, passou a solução em todas as áreas, que irradiaram sob o feitiço da luz negra. Utilizou 4 frascos para examinar o piso e outros 6 para conseguir as provas na bancada e na pia. Então, ele desaparafusou o sifão debaixo da pia, emergindo com a peça de PVC em forma de U na mão. Pierre abriu as persianas e acendeu a luz do banheiro. O perito mergulhou outro cotonete na sombra escura do cano de esgoto, perdendo momentaneamente de vista a extremidade branca enquanto esfregava a parte superior da conexão. Quando puxou o cotonete para fora, a extremidade de algodão antes branca estava manchada de vermelho. Capítulo 6. Na costa Barlavento de Santa Lúcia, na cidade de Deneri, os prédios brancos da penitenciária de Bordelais se espalhavam por um terreno plano, enquanto colinas projetavam à distância e palmeiras balançavam na brisa do mar. A equipe de Sydney, incluindo 2 operadores de câmera, um engenheiro de som e um técnico de iluminação, embarcaram no furgão para a longa viagem de Sugar Beach até a única prisão da ilha, passando pela vila de casas pousadas pelas montanhas de Santa Lúcia. Ao chegarem ao topo de uma colina, um dos operadores de câmera abriu a porta corrediça do furgão. A penitenciária de Bordelais aparecia no vale abaixo. Com a câmera posta sobre o ombro, ele se inclinou para fora da porta aberta para registrar algumas cenas. Altas cercas de arame encimadas por concertinas cercavam todo o complexo. Depois do muro interior de tijolos com 3,5 metros de altura e 4 torres de vigilância, a cerca de arame era a última linha de defesa a separar o resto da ilha dos presidiários. 4 longos prédios retangulares de 2 andares, tijolos brancos constituíam os blocos de celas. Um campo de futebol de terra seca representava o único alívio dos prisioneiros ao confinamento. Do seu lugar no alto da colina, Sydney e sua equipe presenciaram 2 times de criminosos correndo pela nuvem de poeira. Aquele era o lugar onde Grace Sebald passará os últimos 10 anos.
A centena de cartas escritas por Grace Sebald ao longo dos anos vieram depois que Sidney conquistou alguma fama por seu documentário, pelas anulações de condenações que conseguiu com eles. A primeira carta chegou após o documentário de Sidney que mostrava o caso de Neve Blackmore, mulher de meia idade que passará 18 anos em uma prisão da Flórida pelo assassinato de seu filho de 10 anos. Como jovem e inexperiente produtora, Sidney investigou o caso até ter certeza da inocência da mulher. Jornalismo investigativo de boa qualidade, junto com pura sorte e a descoberta de uma prova contundente de DNA foram suficientes para um recém-eleito procurador do estado da Flórida reabrir o caso. Quase 2 décadas depois que seu filho foi atacado ferozmente, Neve Blackmore foi inocentada. Sidney Ryan documentou a jornada da senhora Blackmore, a descoberta da nova prova e a saída de Neve da prisão, e reuniu tudo em um filme de 2 horas. Embora o primeiro documentário tenha sido aclamado como um símbolo de justiça, Sidney o considerou exatamente o contrário. Na esteira da morte de seu filho, uma mãe foi acusada de seu assassinato e forçada a guardar o luto na prisão. Neve Blackmore lutou a maior parte de sua vida adulta para limpar seu nome. Sim, ela acabou sendo inocentada, mas pagou um preço alto demais pelos erros daqueles ávidos em condenar. E 18 anos angustiantes depois, ainda ninguém tinha sido responsabilizado pela morte do seu filho. Neve Blackmore passou quase 2 décadas não rastreando o assassino de seu filho, mas simplesmente trabalhando para provar sua inocência. Para Sidney, pareceu muito menos uma imagem de justiça do que um lastimável desperdício de 2 vidas. Depois que o primeiro documentário conquistou elogios da crítica e um sucesso de público moderado, começaram a chegar cartas de presidiários de todo o país esperando que Sidney invocasse a mesma mágica que libertara Neve Blackmore. Sidney folheou cada uma, pesquisando as condenações e as provas que as produziram. Naquela época, a quantidade de cartas era manejável. Ela mesma cuidava de toda a correspondência e escolheu o caso de Byron Williams, jovem afro-americano acusado de atirar e matar 2 policiais à paisana que estavam em serviço de vigilância. Ao despertar com álibis de 5 fontes diferentes e perícias forenses que sugeriam que o assassino era mulher, Sidney atacou o caso com zelo. Com sua equipe de filmagem a reboque, ela conduziu uma investigação de 1 ano de duração, que, por fim, chamou a atenção de um senador americano e de um promotor público local. Dessa vez, após 8 anos de prisão, Byron Williams foi solto e inocentado de todas as acusações. Sidney organizou sua jornada em um documentário de 4 episódios e o ofereceu para venda. A Netflix o comprou, criou um plano de marketing agressivo e o liberou para os assinantes para ser transmitido pela internet. Aquele se tomou o documentário de crime real mais baixado do ano e colocou o nome de Sidney Ryan no radar de todos os condenados do país que acreditavam ser inocentes. Sua caixa de entrada de e-mails ficou abarrotada de pedidos de criminosos solicitando sua ajuda em suas apelações. Familiares de acusados também escreviam, implorando para Sidney ajudar seus entes queridos que apodreciam na prisão por crimes que não haviam cometido. Em dada semana, ela recebeu uma pilha de envelopes com 15 centímetros de altura. Dentro deles, trabalhos de investigação de má qualidade, listas de apelações e entrevistas improvisadas com testemunhas que certamente decifrariam cada caso. A correspondência tornou-se grande demais para ser manuseada, e boa parte dela continuou empilhada, fechada e ignorada no canto de seu escritório. De repente, uma produtora e cineasta disputada, Sidney recebeu diversas ofertas e acabou aceitando um cargo na produção do programa Events, veiculado em horário nobre e ligado à conhecida revista de mesmo nome. Ali, ela começou a trabalhar em seu terceiro documentário, ingressando no implacável mundo da hierarquia de uma rede de TV. Sidney era ingênua em relação às deslealdades e aos conluios que dominavam o ramo, e acabou devorada viva e ofuscada por Luke Barrington durante o primeiro ano como sua produtora. Ainda assim, o estilo e as habilidades cinematográficas de Sidney conquistaram muitos elogios e geraram diversos produtos parecidos, incluindo podcasts, documentários e YouTube de crimes pouco conhecidos. Foi mais ou menos nessa época que ela abriu a primeira carta de Grace Sebald. Sidney conhecia bem o caso, e não simplesmente porque ela e Grace tinham feito a graduação na Universidade de Syracuse juntas. A história ganhará manchetes nacionais uma década antes, e a mídia americana ficou em frenesi a respeito dos detalhes sórdidos. A abominável Grace Sebald e a sinistra Grace foram as manchetes escolhidas para descrever a estudante de medicina do 4º ano que atacara o namorado com um porrete antes de empurrá-lo de um penhasco no Caribe. Embora nunca tivessem pertencido aos mesmos círculos, Sidney se lembrou bem de Grace quando as notícias foram divulgadas, 4 ou 5 anos depois de Syracuse, e ficou chocada com a história. No entanto, Sidney não tinha um vínculo bom o suficiente com ela para saber se as acusações eram verdadeiras ou falsas. Uma década depois, Sidney recebia a oportunidade de descobrir. Sidney passou horas lendo as mais de 100 cartas que Grace enviará em um período de 26 meses. Ela notou, enquanto folheava cuidadosamente cada uma delas, que nenhuma era repetitiva. Além de pedir a ajuda de Sidney, cada uma abordava um assunto diferente. Muitas eram atestados poderosos a respeito das inconsistências do processo contra ela, as regras do bom trabalho de investigação que foram violadas, as provas físicas que foram engendradas, as descobertas de DNA que foram mal interpretadas, a total falta de motivação de Grace para ter matado o homem que amava. Outras eram acerca da vida de Grace antes da condenação, da família que desesperadamente sofria por ela, do irmão que estava doente e exigia mais cuidados do que seus pais podiam oferecer, e da vida que ela vinha perdendo por causa dos anos passados na cadeia.
Outras ainda eram congratulações pelo sucesso de Sidney e sua ascensão na hierarquia do jornalismo televisivo, elogiando seu trabalho duro e a diferença que ela fizera na vida daqueles que ajudara a inocentar. Por meio das cartas, Sidney sentiu certo carisma emanando de Grace, um atributo que ela não conseguia explicar nem se lembrar de seu tempo com Grace em Syracuse. Havia algo sedutor em Grace Sebald, e se Sidney conseguia sentir isso nas cartas, tinha certeza de que os telespectadores viriam isso em um documentário. O advogado de Grace fornecera a Sidney um pendrive de todas as informações relevantes a respeito do caso, incluindo o laudo e as fotos da autópsia de Julian Christ, os resultados toxicológicos, as provas coletadas durante a investigação, as fotos da cena do crime em alta resolução, as entrevistas gravadas e as transcrições do julgamento. Sidney sabia tudo sobre o caso de Grace Sebald, do seu julgamento e de sua condenação. Ao menos, essa era sua crença antes de entrevistar Claude Pierre. Capítulo 7. O guarda destrancou a porta da sala de entrevistas e Sidney entrou. Grace Sebald estava sentada à mesa. Como as únicas referências de Sidney eram fotos antigas, vídeos do julgamento e imagens mentais da época das duas na graduação, ela teve de se esforçar para conter sua surpresa ao ver Grace. A bela e jovem universitária não existia mais. Fora substituída por uma mulher de aparência rude, perto da meia-idade. Condenada pelo assassinato de Julian Christ aos 26 anos, Grace Sebald estava agora se aproximando dos 40. Uma década em uma prisão estrangeira não a fizeram envelhecer bem. Ela tinha bolsas sob os olhos que sugeriam anos sem sono tranquilo. Seu cabelo, outrora longo e loiro, achava-se cortado rente ao estilo presidiário e voltará ao castanho original, além das listas grisalhas aleatórias. Sem maquiagem, seus lábios estavam secos e rachados e sua pele mostrava a palidez de uma década sem a companhia do sol. Os operadores de câmera de Sidney registraram as duas mulheres se encontrando pela primeira vez em mais de 15 anos. Grace franziu os lábios e se esforçou ao máximo para impedir que as lágrimas rolassem pelo rosto. Uau! Grace disse com a voz trêmula e tentando sorrir. Faz tempo. Oi, Grace. Elas deram-se um abraço amável. Sidney sentiu que era tanto um alívio bem-vindo como uma exibição desajeitada de emoção física, da qual Grace fora privada nos últimos 10 anos. Depois que se separaram, Sidney pôs uma pilha de envelopes sobre a mesa, com um elástico mantendo-os juntos. Grace olhou para seus anos de trabalho. Não tinha certeza de que você havia lido. Li todas as cartas. É por isso que estou aqui. Elas se sentaram frente a frente. Grace observou as câmeras, apontadas para ela e filmando-a de cada lado. Vai demorar um pouco para eu me acostumar. Só temos 1 hora, Grace. Então, acostume-se com as câmeras rapidinho, tá? Grace concordou. Para isso funcionar, para ver uma chance de que eu possa ajudá-la, você terá de ser honesta comigo. Grace voltou a concordar. Claro, menos 100%, e não estou exagerando. Nada de distorcer a verdade. Outro gesto afirmativo com a cabeça. Passei os últimos 2 dias conversando com o detetive que cuidou do seu caso. Também li o laudo do médico legista que realizou a autópsia de Julian e testemunhou contra você em seu julgamento. Tudo bem. Há diversas questões que vão contra suas afirmações nessas cartas. Comece com qualquer uma delas. Grace pediu, com determinação. Eu vou lhe dizer o motivo pelo qual estão incorretas. Sidney se aproximou. Quero começar com seu relacionamento com Julian. Para a audiência acreditar que você não o matou, ela vai ter de acreditar que você o amava. Eu amava. Eu acredito nisso. Mas ao conversar com o inspetor Pierre e ler as transcrições do julgamento, muitas coisas foram reveladas acerca de seu namoro com Julia. Talvez seu relacionamento não fosse tão perfeito quanto você sugere em suas mensagens para mim. Tínhamos 20 e poucos anos, Sidney. Não sei se algum relacionamento é perfeito nessa idade, mas eu amava. Alguma parte de mim ainda o ama. A parte que não está brava com ele. Passei muitas horas e mais do que algumas noites em claro tentando descobrir essa emoção, mas, em algum nível difícil de explicar, sinto raiva de Julia. Não tenho acesso a um psiquiatra aqui, por isso preciso entender essas emoções sozinha. No entanto, o que decidi é que sinto raiva de Julian porque ele me deixou aqui. Porque sua morte me trouxe muita dor e tristeza. Sua morte custou minha própria vida. E mesmo assim, depois de todos esses anos, ainda o amo. Sei que nada disso é culpa dele. Só não tenho nenhum outro lugar para pôr a culpa. Assim, o pobre Julian é quem leva uma boa parte dela. Sidney compreendeu. Quero encontrar uma maneira de mostrar para a audiência o quanto você amava Julia. Porque quando li a respeito da história de amor de vocês, como você apresentou em suas cartas, fiquei comovida. Quero fazer o mesmo com a minha audiência. Grace olhou para o guarda por sobre o ombro. Ele estava fora do alcance da câmera. Ela apontou para a mesinha ao seu lado e o guarda deu sinal para que pudesse prosseguir. Grace estendeu a mão, apanhou um objeto e o colocou sobre o tampo, na frente de Sidney. Você já viu um desses? Grace perguntou. Sidney observou um cadeado antigo. Era grande, do tamanho da palma de sua mão aberta. De aparência medieval. A peça era de bronze e tinha bordas lisas, o que a deixava parecida com um kettlebell rústico em miniatura. É um cadeado. Um cadeado do amor. Grace explicou. Meu avô o deu para mim quando eu tinha 10 anos. Ele me disse que era para o meu coração.
para trancá-lo e só abri-lo quando eu encontrasse o homem certo. Quando conheci Julia, finalmente entendi o gesto de meu avô. Sidney pegou o pesado cadeado e passou o polegar sobre ele. 2 nomes estavam gravados na superfície lisa, Grace e Julia. Parece tolo para mim agora. Grace deu de ombros. Mas na época em que Julian e eu namorávamos, esses cadeados do amor estavam na moda e ainda estão na França e em alguns outros países. A Ponte des Arts, em Paris, é, talvez, o lugar mais famoso do mundo no que se refere aos cadeados do amor. Ao encontrar a pessoa com quem você vai passar a vida, grave seus nomes no cadeado, prenda-o na ponte e jogue fora a chave. Sempre achei que Julian e eu iríamos para Paris algum dia. Ali, na Ponte des Arts, prenderíamos nosso cadeado e jogaríamos a chave no Sena. Ou talvez voltássemos para Nova Delhi, onde nos conhecemos, e encontrássemos um lugar ali. Eu tinha muitos planos loucos naquele tempo, ela concluiu, dando um sorriso. Qual era o plano de Julian? Ele nunca ficou sabendo desse cadeado. Gravei seu nome nele, mas nunca tive a chance de mostrar. Sidney percebeu que Grace estava ficando perturbada. Assim, conduziu a conversa para outra direção. Ela ergueu o cadeado. É permitido que você mantenha isso em seu encarceramento? Não. Grace pegou o cadeado de Sidney e o fitou. Não no começo. Só no ano passado o diretor do presídio me concedeu o privilégio de manter alguns objetos pessoais, por causa do meu bom comportamento. Minha amiga Eli Reiser guardou o cadeado para mim durante todos esses anos. Quando o diretor me permitiu ter alguns objetos de casa, escolhi meu cadeado do amor como um deles. Eli o trouxe em uma visita. Grace forçou um sorriso e mais uma vez lutou para impedir que as lágrimas rolassem. Então, soltou uma gargalhada esquisita. Desculpe, ela respirou fundo. Muita coisa mudou entre Julian e mim ao longo dos meus anos aqui. Ele era o meu mundo. Agora, ele é essa coisa, essa voz em minha cabeça que me faz atravessar os dias difíceis. Julian é uma sombra escura em minha mente que grita comigo. De vez em quando, também grito com essa sombra, porque ainda estou com raiva. É estranho considerar isso, mas conheço esse espírito de Julian há mais tempo do que conheci o homem. Grace ergueu o cadeado do amor. Mantive isto todos esses anos, porque eu amava Julian naquele tempo e ainda amo hoje. Sidney consultou suas anotações. O nome de Alison Harbour, ex-namorada de Julian, surgiu durante minha entrevista com Claude Pierre. Grace deixou escapar uma risada nervosa. Claude Pierre ficou obcecado com ela. Você acha que Julian ainda estava envolvido com Alison? Não. Acha que ele ainda a amava? Não. Grace respondeu. Julian me amava. Você tem muita confiança nisso, Sidney constatou. Tanto em suas cartas para mim como agora. Mas quando eu examinar seu passado e o de Julian, vou encontrar uma história diferente. Grace tornou a respirar fundo. Julian ia me pedir em casamento. É por isso que ele me disse para encontrá-lo no penhasco de Soufriere. Por que ele faria isso se estivesse apaixonado por outra garota? A garota de Sugar Beach, episódio piloto baseado em entrevista com Claude Pierre. Eram quase 6 da tarde quando Pierre deixou a praia. Ele levou 1 hora para chegar ao Hospital Vitória, em Castries, capital de Santa Lúcia. Uma vez ali, entrou no necrotério e encontrou o Dr. Mundi parado ao lado da mesa de autópsia que apoiava o cadáver de Julian Christ. Até onde você chegou? Pierre perguntou da soleira. Terminando agora. Desculpe ligar para você tão tarde, mas achei que gostaria de dar uma olhada. O Dr. Mundi puxou uma longa linha cirúrgica pela incisão para fechar o peito de Julian Christ, deu um nó e a cortou. Pierre se aproximou da mesa e olhou para o cadáver de Julian Christ, recém-suturado após o exame do Dr. Mundi. A visão de um corpo atormentado, sem energia e impotente para protestar contra a busca de pistas deixadas para trás sempre perturbou Pierre. Ele não era novato em relação a autópsias. Pierre as tolerava porque faziam parte de seu trabalho, mas preferia muito mais ler laudos a ver pessoalmente os resultados. Nesse caso, porém, ele não podia esperar pelo resumo por escrito de Mundi. A garota americana estava mentindo, e ele queria saber o mais rápido possível que matar o Sr. Christ. O que você encontrou? Lesões típicas de uma queda de uma altura considerável. O Dr. Mundi revelou. Do penhasco até a água são quase 30 metros. Alguns ossos quebrados, tíbia, fíbula, húmero e 2 costelas, todos do lado direito. O baço foi lacerado como resultado de uma das costelas quebradas. Nenhuma outra lesão em órgãos internos. Nenhum rompimento ou corte de vasos que me levassem a crer que o paciente teve uma hemorragia interna fatal. E nenhum acúmulo de sangue outro que não seja do baço. Então a queda não matou? Não. O que matou? Com um pouco de esforço, o Dr. Mundi virou o corpo de Julian para que ficasse de bruços sobre o aço inoxidável da mesa e apontou para a parte posterior da cabeça. Descobri uma fratura craniana grande e profunda aqui. O Dr. Mundi passou seu dedo enluvado ao redor da parte superior direita do couro cabeludo, recém-aspado de Julian. Desculpe, eu sei que você acha essas coisas desagradáveis. O doutor colocou as pontas dos dedos na incisão superior, no topo da linha limite do cabelo de Julian, e afastou o couro cabeludo para expor o osso nu de seu crânio. Pierre engoliu em seco ante o procedimento bruto. Foi isso que matou, o legista afirmou, referindo-se ao crânio descoberto. Essa fratura foi o resultado do traumatismo provocado por um objeto contundente em velocidade média. Outras fraturas ocorreram por causa da queda, mas esse foi o traumatismo primário. O Dr. Mundi prosseguiu, traçando as linhas de fratura no osso. Como você pode afirmar isso?
Pierre estudava a teia irregular do osso fraturado, que parecia aos seus olhos leigos uma bagunça de destruição total. As fraturas secundárias produzidas durante a queda se aproximam dessa fissura inicial, mas não a cruzam, nem poderiam cruzá-la. Todas param no limite externo dessa fratura principal. Do núcleo dessa fratura, posso mapear as linhas de irradiação através de todas as demais linhas de falha. Uma vez que o osso esteja quebrado, uma segunda fratura não pode preencher a brecha original. É por isso que ainda estou aqui tão tarde, inspetor. Levei horas para mapear a fratura, mas, com certeza, essa lesão foi o que matou. Ela provocou um grande hematoma subdural que se espalhou ao redor do crânio, provavelmente abalou o cérebro, deixando o rapaz inconsciente, ou possivelmente semiconsciente, mas não funcionalmente alerta. Ele não estava morto quando caiu do penhasco. Com base na água salgada em seus pulmões, o jovem ainda respirava quando atingiu o mar. O Dr. Mundy recolocou o couro cabeludo sobre o crânio e começou a suturar a incisão superior. O doutor apontou a parte posterior do crânio de Julia, onde ele raspara o cabelo para deixar uma porção circular de pele nua, que parecia um lugar queimado em um gramado. Na clareira, havia um ferimento totalmente aberto. Desprovido de sangue por todo aquele tempo após a morte, o corte, para Pierre, lembrava um suco em um sofá de couro. É a fonte do respingo de sangue que você encontrou no penhasco. Como pode ter certeza de que ele não sofreu essa fratura e essa laceração na queda? Talvez tenha batido em uma pedra na encosta do penhasco. O Dr. Mundy fez que não com a cabeça, por causa da localização. Principalmente no topo, no lado posterior da cabeça, é impossível que essa fratura tenha sido provocada pela queda. Para que isso acontecesse, a vítima teria de cair de cabeça sobre um objeto duro e contundente. E para que isso fosse verdade, a partir de uma altura estimada de 30 metros, sem dúvida haveria traumatismo no pescoço e na medula espinhal, o que não é o caso. E, com certeza, essa queda teria provocado uma fratura muito mais substancial do que essa localizada. Por fim, minha equipe de perícia forense não encontrou sangue em nenhum lugar na encosta do piton ou em sua base. Ante a explicação, Pierre assentiu, enquanto observava o Dr. Mundy perfurar o couro cabeludo com a sutura e puxar a linha. O legista prosseguiu. Acredito que o paciente tenha sido golpeado na parte posterior da cabeça com um objeto contundente em um ângulo para baixo. O objeto provocou uma fratura estrelada de 7 centímetros de largura e 3 centímetros de profundidade. Alguma ideia de qual teria sido o objeto? Impossível dizer a partir do exame, mas foi provavelmente algo com algum peso. O Dr. Mundy terminou de suturar o couro cabeludo de Julian Christ, cortou a linha e descalçou as luvas. O golpe em sua cabeça o fez cair do penhasco. As lesões do lado direito ocorreram quando ele atingiu a água. O traumatismo inicial na cabeça ou o impacto da teissagem deixaram-no inconsciente, mas ainda respirando, o que encheu seus pulmões com água e o asfixiou. Pierre estudou o corpo por um momento. Alguém o golpeou na cabeça, ele caiu na água e em seguida se afogou. É essa a sua hipótese? Eu a entendi corretamente? É isso mesmo, inspetor. Causa da morte. Traumatismo provocado por objeto contundente que levou à asfixia. O tipo de morte será registrado como homicídio. Desconfio de que isso não seja surpresa para você. Não é? Alguma ideia de quem matou esse rapaz? Sim, uma boa ideia. Na manhã seguinte à autópsia de Julian Christ, o inspetor Pierre entrou no laboratório em Castries, onde os peritos da unidade responsável pela cena do crime tinham trabalhado até tarde na noite anterior. Como a vítima era americana, assim como a principal suspeita de Pierre, eles tinham de se apressar. Alguma coisa? Pierre quis saber. Muita coisa, o perito-chefe respondeu, desviando o olho do microscópio. Em seguida, ele girou a cadeira e tirou o computador do estado de hibernação mexendo no mouse. Uma foto em tela dividida surgiu. À esquerda, a impressão da pegada retirada da terra perto do penhasco, na Gros Piton. À direita, a sola do tênis de corrida de Grace Sebald, que eles tinham coletado na véspera, durante a diligência no chalé da jovem. A correspondência exata entre a pegada e a sola, revelou o perito. Visualmente parecem iguais. Microscopicamente são idênticas. O banco de dados correspondeu à sola na impressão do tênis Nike TR3 Flickney. Numeração 56. É o mesmo tênis recolhido no quarto da americana. Então, nossa garota estava no penhasco? Não resta dúvida. Senhor. O perito girou a cadeira novamente, pegou uma folha de papel quando ela saiu da impressora e a entregou a Pierre. A análise veio dos cotonetes coletados no banheiro da americana. O que farejamos estava certo. Deu positivo para a água sanitária. Mas Eia foi desleixada. Devia estar com pressa, porque havia um pouco de sangue misturado na água sanitária. E o sifão? Pierre perguntou. Era sangue, o perito afirmou. Nada de água sanitária no sifão? Não, senhor. Ela só usou água sanitária naquilo que podia ver. O piso e a bancada. O resto do sangue desceu pelo sifão. Qual é o ditado? Longe dos olhos, longe do coração. O sangue corresponde ao do Sr. Chris? Estamos testando agora. O laboratório está apressando a análise do DNA. As roupas dela. O perito fez um gesto negativo com a cabeça. Nenhum sangue nas roupas dela. Eu mesmo testei. Pierre pensou em tudo que precisava fazer em curto espaço de tempo. A mídia local já se tornará, após apenas 2 dias de investigação, uma forte presença no resort. Suas chamadas para a sede pedindo atualizações tinham sido incessantes. E a mídia americana, Pierre tinha certeza, se encontrava a caminho.
Era preciso antecipar-se à onda. A única coisa mais espetacular do que um turista morto era uma americana acusada de matá-lo. Bom trabalho. Avise-me quando o resultado do DNA chegar. Pierre se virou para partir. Mais uma coisa, senhor. Então, Pierre voltou a se virar e seguiu o perito até o canto do laboratório, onde ficavam os armários das provas coletadas. Todos os materiais relevantes se mantinham trancados em armário durante a fase de análise de uma investigação antes de a polícia assumir a custódia formal. O perito abriu um deles. O Dr. Mundi entregou-nos ontem as roupas da vítima. Só conseguimos cuidar delas há pouco. O sangue no colarinho pertencia ao Sr. Christ. Nenhum outro sangue foi encontrado. Preserve o resto para análise do DNA. Sim, senhor. Já fizemos isso. Só vamos precisar de uma amostra para compará-la mais à frente. Estou trabalhando nisso. Pierre já conversara com o juiz que concederá o mandado de busca. As impressões digitais e os cotonetes orais só viriam depois de uma prisão. Algo mais? Sim, senhor. O perito tirou um saco plástico lacrado e o entregou ao inspetor. Encontramos isto no bolso da vítima. Pierre pegou o saco e, ao erguê-lo, avistou uma caixinha guardada dentro dele. Um feltro cinza revestia o exterior. O que é? Pierre ergueu um pouco mais a prova, como se isso pudesse tornar seu conteúdo mais facilmente reconhecível. Uma caixa? Sim, senhor. O que há nela? Um anel. Um anel? Pierre perguntou. De que tipo? Parece ser um anel de noivado, senhor. Capítulo 8. Mas você nunca o viu, certo? O anel? Não, Grace respondeu. Os pertences de Julian foram devolvidos aos pais dele, que não falam comigo desde então. Segundo a teoria do inspetor Pierre, o anel encontrado com Julian era para Alison Harbour, e que essa descoberta deixou você louca de ciúme. Eu ouvi os argumentos dele. O inspetor os apresentou para mim durante as muitas horas em que me interrogou, a maioria das quais foram feitas sem a presença de um advogado, apesar de eu ter pedido um. Nunca soube do anel, nem da intenção de Julian me pedir em casamento. Tive de juntar as peças enquanto tudo estava acontecendo. Pierre me provocou com o anel e todas as suas teorias a respeito dele. Não fazia sentido Julian trazer um anel para Santa Lúcia para alguém além de mim. Como você soube que a intenção de Julian era pedi-la em casamento no Gros Piton se ele nunca lhe disse isso? Ele contou para Ellie, minha amiga. Julian queria a ajuda dela para ter certeza de que tudo correria bem. Sidney consultou suas anotações novamente. Você mencionou sua amiga Ellie Reiser. Grace sorriu. Sim, melhor amiga. Nos últimos 10 anos, aqui na penitenciária de Bordelais, além de sua família, 2 pessoas fizeram visitas regulares, Ellie Reiser e Daniel Griaves. A prisão é algo solitário. Além disso, estar tão longe de casa dificulta as visitas. Eu entendo isso, mas sou grata a Ellie e Daniel, que vieram fielmente ao longo dos anos. Suas visitas me ajudaram a sobreviver. Você e Ellie Reiser são amigas de infância. Ellie também me enviou várias cartas me pedindo para examinar seu caso. Ela é uma boa amiga. Fale-me de Daniel Griaves. Daniel é uma pessoa especial. Temos uma amizade poderosa. Uma que mudou muito desde que nos conhecemos, mas é uma amizade que significa muito para mim. Daniel teve um papel importante em seu julgamento. Sim, a acusação sugeriu que vocês dois estavam mantendo um relacionamento. Sugeriram muitas coisas. Não significa que fossem verdadeiras. Daniel e eu fomos namorados nos tempos de faculdade. E só. Essa é toda a história em poucas palavras. Qualquer outra coisa é falsa. A acusação sugeriu que seu relacionamento com Daniel estava ativo e que Julian descobriu. É tudo mentira. Sidney consultou suas anotações. Você estava em Santa Lúcia para o casamento de Daniel e Charlotte. É isso mesmo. Você afirmou que seu relacionamento com Daniel mudou ao longo dos anos. Como assim? Vocês dois costumavam sair. Como permaneceram amigos? Grace sorriu de leve. Daniel e eu namoramos por pouco tempo na graduação. Foi uma aventura. Tínhamos acabado de passar por rompimento, estávamos lá um para o outro. Essa é toda a história. Ele tinha terminado o namoro com Charlotte? Sim, por pouco tempo. Grace deu de ombros. Nós ficamos juntos por cerca de um mês antes de percebermos que éramos muito bons amigos para nos envolvermos romanticamente. Foi o fim de nosso namoro. Daniel a visitou 18 vezes em 10 anos. 2 vezes por ano, basicamente. Sim. Você não acha que alguém que analise seus registros de visitas terá a impressão de que você e Daniel eram mais do que amigos? Se você acreditar em Pierre e estiver à procura de algo execrável, sim. Caso contrário, para mim, parece um amigo visitando o outro. Tudo bem. Mas Daniel a visitou 18 vezes ao longo dos anos. E Charlotte? 0. Encarando Sidney, Grace permaneceu em silêncio. Por que Daniel tomaria essa iniciativa de manter contato com você? Mas a mulher dele, uma amiga que lhe pediu para ser sua dama de honra, não veio vê-la em mais de uma década. Acho que você tem de fazer essa pergunta a Charlotte. Grace ajeitou o cabelo. Não foi assim que imaginei que nossa conversa aconteceria. Só estou sentindo alguma dificuldade com parte de sua história, porque venho tomando conhecimento de coisas que você não mencionou em suas cartas. A Garota de Sugar Beach, episódio piloto baseado em entrevista com Claude Pierre através das estradas sinuosas de Santa Lúcia. Pierre voltou para o Sugar Beach Resort.
A viagem propiciou-lhe tempo para pensar. Um caso complicado veio parar em suas mãos, uma americana matando um americano em sua ilha. Uma vez que ele divulgasse publicamente suas conclusões e acusações, não demoraria muito para que a garota procurasse a ajuda da embaixada americana. Com certeza, as autoridades dos Estados Unidos iriam querer se envolver e se atualizar. O FBI ofereceria ajuda. Pierre sabia que tinha de agir rápido e precisava manter suas cartas na manga até a hora de apresentá-las. O mandado de busca concedido para investigar o quarto da americana a pusera em alerta. Pierre já pegara em mais uma mentira. O motivo de sua discussão com Julian fora a primeira, e agora, a pegada do tênis, que a colocava no penhasco apesar de seu desmentido a respeito desse fato. Além do mais, a descoberta da limpeza com água sanitária e o sangue do Sr. Chris no quarto de Grace Sebald seriam fundamentais no caos imediato após a prisão dela. De fato, ele teria de agir rapidamente quando o momento chegasse, mas com calma até lá. O comboio de 4 viaturas desencostou na entrada do resort. Pierre desembarcou do assento traseiro de um dos carros, se dirigiu com sua equipe ao átrio de boas-vindas. O gerente-geral saiu apressado de trás da recepção para saudá-lo. Inspetor, bom dia. Vou precisar de seu escritório novamente, Pierre disse para outra rodada de interrogatórios. Junto com minha equipe, gostaria que você entrasse em contato com os hóspedes e organizasse os horários. Um policial entregou ao gerente-geral uma lista de nomes. Muito bem, senhor. Qualquer coisa que possamos fazer. No entanto, devo lhe dizer que alguns de nossos hóspedes estão bastante aborrecidos com o fato de a praia ainda estar sob perícia. Eia é a principal atração do resort e continua inacessível. Receio que as necessidades dos banhistas tenham sido ofuscadas pelo homem morto encontrado na praia de seu resort. Se algum hóspede tiver algum problema, adicione seu nome à lista e ficarei feliz em falar com ele. Quanto à fita amarela que cerca a praia, permanecerá no lugar no futuro próximo. Grace Sebald se sentou de novo no pequeno escritório. Era a mesma formação de 2 contra 1, com Grace acomodada em frente a Pierre e ao homem que escrevia em seu bloco de anotações. Pierre ligou o gravador posicionado no meio da mesa. Meus pais me disseram para pedir um advogado. Grace afirmou. A senhorita está solicitando um? Estou em apuros? Você melhor do que ninguém pode responder a essa pergunta, Pierre disse. Seu namorado foi encontrado morto há pouco mais de 48 horas. Estamos tentando descobrir quem o matou. Se você quiser ir para a capital para um interrogatório formal, isso poderá ser arranjado. Podemos oferecer um advogado assim que você estiver lá. No entanto, levará algum tempo para organizarmos um evento assim e teríamos de mantê-la em uma cela enquanto cuidamos dos preparativos. Provavelmente só amanhã bem tarde ou talvez depois de amanhã poderíamos assegurar-lhe um advogado. Claro que não há nenhum problema com esse método, mas acho melhor mantermos as coisas andando o mais rápido possível e evitarmos atrasos. Certo? O que o senhor quer saber? Há evidências que sugerem que o Sr. Chris permaneceu no penhasco por algum tempo. Talvez 1 hora. Suspeitamos que ele estivesse esperando alguém. Eu gostaria de perguntar novamente. A senhorita viu o Sr. Chris na quarta-feira à noite? Vi Julia na quarta-feira, durante o dia. Ficamos todos na piscina. Mas não na quarta-feira à noite. Acho que falamos disso no outro dia. Vocês estavam passando férias juntos. Senhorita Sebald. Era normal o Sr. Chris passar uma noite sozinho, longe da mulher com quem estava viajando? Não era normal. Ele lhe disse para onde estava indo? Ele lhe disse porque escalaria o penhasco ao entardecer? Julia me convidou para assistir ao pôr do sol. Eu já lhe disse isso 2 dias atrás. Mas você não foi. Seu irmão mais novo ficou doente. Isso mesmo. Há quanto tempo você e o Sr. Chris namoravam? 1 ano e meio. Você classificaria o relacionamento de vocês como sério? Grace voltou a sentir dificuldade com o sotaque caribenho, a mistura de palavras e a ênfase silábica posta de forma estranha. Sim, ela respondeu. Vocês estavam apaixonados? Grace sentiu os olhos lacrimejarem. Há realmente necessidade de fazer essas perguntas? Receio que sim, senhorita Sebald. Grace enxugou a pálpebra inferior com o dedo. Sim, estávamos apaixonados. O Sr. Chris estava apaixonado por outra pessoa, além de você? O quê? Grace se mostrou confusa. Havia mais alguém por quem o Sr. Chris estava apaixonado? Não. Grace enfatizou com um gesto negativo de cabeça. Não? Pierre insistiu, mantendo o olhar concentrado nela. O assistente de Pierre deslizou alguns papéis pela mesa, até que eles pararam na frente de Grace. Essa é uma lista de chamadas feitas do telefone do quarto do Sr. Chris. 3 delas foram feitas para Nova York. O número está registrado em nome de Alison Harbour, que descobrimos ser uma amiga do Sr. Chris. Grace engoliu em seco. Ela era sua ex-namorada. É isso mesmo? Quando falei com a senhorita Harbour, ela sugeriu que o relacionamento deles ainda existia. Eles frequentavam a mesma faculdade. Então, tenho certeza de que se viam no campus. Não é verdade que eles ainda eram íntimos, senhorita Sebald, e não apenas conhecidos, como você sugere. Não, isso não é verdade. E você não ficou preocupada com isso? Não. Mas não é verdade que você também ligou para a Alison Harbour durante sua estada no resort? Por que fazer uma ligação se não havia nenhuma preocupação? Grace olhou para a lista de telefonemas diante de si e manteve-se em silêncio. Então, me permita organizar os meus pensamentos. Pierre prosseguiu. O Sr. Chris, que estava apaixonado por você só por você, escalou o penhasco, estendeu uma manta, abriu uma garrafa de champanhe
Encheu 2 taças, mas nunca lhe contou a respeito desse encontro? Grace voltou a fazer um gesto negativo com a cabeça. Não, Julia me falou. Não a respeito de um encontro desse tipo. Ele só me pediu para encontrá-la no penhasco. Mas eu não fui. Pierre elevou a voz. Mas a senhorita e o Sr. Chris tiveram uma discussão nesse dia. É isso mesmo? Sim, Grace respondeu, abrindo as palmas das mãos. Você afirma que essa discussão foi sobre Daniel Griaves, o novo marido de sua amiga. Sim, foi. Talvez o Sr. Chris tenha descoberto algo sobre seu relacionamento com o noivo. Não havia relacionamento. Grace encarou o detetive. Não é verdade que você e o Sr. Griaves namoraram? Grace respirou fundo. Sim, anos atrás. Talvez você ainda sentisse algo por ele. Não, não sentia. Talvez o fato de estar em um cenário tão romântico tivesse trazido esse sentimento de volta para você. Talvez você começasse a pôr em dúvida seu relacionamento com o Sr. Chris. Grace ficou em silêncio. Não? Não. Grace finalmente respondeu. O inspetor Pierre consultou seu bloco de anotações. Algumas noites atrás, você e Charlotte Brooks também se envolveram em uma discussão. Outros hóspedes do resort testemunharam essa discussão. Isso não é fato? Grace ficou em silêncio novamente. Sem suas informações, senhorita Sebald, só posso supor que sua discussão com a noiva, entendendo agora sua história romântica, tenha tido a ver com seu relacionamento com Daniel Griaves. Isso mesmo? Sim. Mas foi apenas um mal-entendido. Um mal-entendido? Um vídeo do sistema de segurança do resort mostra o Sr. Griaves visitando seu chalé na véspera do casamento dele. Tem certeza de que quer negar oficialmente um relacionamento entre a senhorita e Daniel Griaves? Somos amigos. Isso é tudo. Será que a senhorita não se dá conta de minha confusão? E como alguém pode analisar tudo isso e não achar que você estava avaliando muitos homens ao mesmo tempo? Muitos homens? O que o senhor está dizendo? E que talvez depois de você descobrir os telefonemas de Julian para a Elysian Harbor, em Nova York, ficou brava e enciumada. Talvez você não estivesse pensando com clareza. Talvez tenha feito algo por causa da raiva. Não. A senhorita esteve no penhasco na quarta-feira ao entardecer. Grace olhou para o gravador e para o assistente, confusa com a rápida mudança de assuntos. Senhorita Sebald, você esteve no penhasco na quarta? Não. Não? Pierre ficou de pé e se curvou sobre ela. Então pode explicar por que a pegada de seu tênis foi encontrada ali? Grace chacoalhou a cabeça e, então, pôs as palmas das mãos nas têmporas, como se tentasse encurralar uma enxaqueca iminente. Não. Suponho que seja inexplicável. Pierre arqueou uma sobrancelha. Você pode me dizer por que usou tanta água sanitária em seu chalé? Pierre esperou. Não? Pode explicar por que o sangue do Sr. Chris foi encontrado no sifão de sua pia? O inspetor prosseguiu. Grace permaneceu calada. Não? Você não tem respostas para nenhuma dessas perguntas? Gostaria de falar com o advogado. Grace finalmente disse. Pierre continuou curvado sobre ela. Depois da quase gritaria dele, o único ruído na sala, agora, vinha do ar-condicionado. A quietude foi quebrada quando a porta se abriu e um policial surgiu, dizendo: Senhor, solicitamos sua presença na praia. Encontramos algo. Capítulo 9. Mais 15 minutos. O guarda disse. Sidney olhou de volta para Grace. Se eu conseguir arranjar isso corretamente e esclarecer as dúvidas e as desinformações a respeito de Elysian Harbor e Daniel Griaves, poderei imaginar sua história de amor com Julian constituindo a narrativa inicial do documentário. Posso ver isso atraindo a audiência para o seu lado. Mas, com o tempo, as entranhas do filme se aprofundarão no assassinato de Julia. Terei de apresentar o caso contra você, Grace. Antes de eu poder refutar as alegações ou destacar as inconsistências, será preciso que eu mostre para a audiência tudo o que a condenou. Todas as provas. Entendo. O problema é que há muito para mostrar. A pegada que põe você no penhasco, o sangue em seu banheiro, a limpeza. Grace admitiu a derrota. Só quero a oportunidade de contar o meu lado da história. Quando considerada apenas do ponto de vista da polícia, até eu me pergunto como podiam existir tantas provas contra mim. No entanto, lembre-se de que tudo nessa investigação foi contaminado, desde a coleta de provas até a análise. Desde as provas físicas até as de DNA, passando pelos motivos e métodos propostos. Sidney foi tudo forjado. Estava errado na época e continua errado hoje, 10 anos depois. Os detetives fizeram exatamente o que eles não são treinados para fazer. De cara me escolheram como suspeita e depois procuraram provas para respaldar sua teoria. E eis o problema em investigar um crime dessa maneira. Qualquer prova encontrada que não respaldasse a teoria deles era ignorada ou descartada. Sidney fez uma pausa antes de voltar a falar. Mas a arma do crime, Grace, é um ponto crítico para mim. E provavelmente será para a audiência. A garota de Sugar Beach, episódio piloto baseado em entrevista com Claude Pierre, mandou prender Grace Sebald. 2 policiais a conduziram pelo átrio com as mãos algemadas às costas, se a colocaram no assento de trás da viatura. O inspetor dirigiu-se com um outro policial na direção oposta, atravessou o saguão e rumou para a praia. Ao verem-nos passar apressados pela piscina, os hóspedes trocaram cochichos nas espreguiçadeiras. Pierre e o policial pisaram na areia fofa e passaram pelo restaurante ao ar livre, onde o café da manhã estava sendo saboreado em meio à cacofonia de pratos e talheres.
Aqueles em férias pareciam esquecidos de que um hóspede tinha sido trazido à praia pelas águas 2 dias antes. Nós isolamos o lugar assim que encontramos, senhor, o policial informou durante a caminhada. Pierre o seguiu pela praia até chegarem à cabana de esportes aquáticos. A fita amarela barrava a entrada da estrutura, que consistia em um telhado de palha cobrindo 4 paredes de estuque. A cabana era cercada por ladrilhos bege, que proporcionavam uma separação em relação à areia. Era ali que os hóspedes alugavam todo tipo de equipamentos para esportes aquáticos, snorkels, nadadeiras, pranchas de bodyboard, bolas de vôlei. Por causa das águas calmas de Sugar Beach e da localização protegida da Baía dos Pitons, a prática do stand-up paddle era uma atração popular. Uma longa fileira de pranchas de stand-up paddle estava na areia ao lado da cabana. O que vocês encontraram? Pierre quis saber. O jovem policial ofereceu um par de luvas de látex que Pierre colocou ao entrar na cabana. Seu interior era tão cuidadosamente mantido como o resto do resort. As máscaras de snorkel e os equipamentos de mergulho achavam-se pendurados impecavelmente nas paredes, nadadeiras, coletes, trajes reguladores de mergulho. De modo organizado, os tanques de oxigênio estavam encostados em uma parede adjacente. Aqui, senhor. O policial indicou a parede dos fundos, coberta com remo de caiaque de stand-up paddle, e iluminou com lanterna o canto de trás da cabana. Um longo remo de madeira repousava de lado, com o cabo no piso de ladrilhos e a pá encravada no canto. Parecia fora de lugar porque não estava pendurado com o resto dos remos. Quando dei uma olhada mais atenta, notei isso, e o policial apontou o faixe de sua lanterna para perto do remo. Pierre se inclinou para frente. Sem tirar os olhos do remo, ele fez um gesto com o dedo indicador para o policial e tomou-lhe a lanterna, colocando-a a centímetros da pá de madeira. Correu o faixe de luz pelo cabo e depois no sentido inverso. Alguém tocou neste remo? Não, senhor. A cabana está sem atividades desde quinta-feira de manhã, quando a praia foi isolada. Assim que notei o remo, isolei a cabana e entrei em contato com o senhor. Muito bem. Mande os homens da unidade responsável pela cena do crime de volta para cá. O policial saiu apressadamente da cabana e Pierre continuou a analisar as manchas de sangue que cobriam a pá do remo. Um tubo de plástico transparente protegia o remo de madeira de stand-up paddle como se estivesse em exposição em um museu. Ele permanecia próximo do Dr. Mundi, que estava junto à mesa de autópsia. O legista terminava a autópsia de um homem de Santa Lúcia que morrera na noite anterior, durante uma transação com drogas que não dera certo. É possível? Pierre perguntou. Possível? O Dr. Mundi interrompeu por um instante seu trabalho para observar o remo preservado. Sim, é possível. Corresponde à natureza da fratura. É um objeto pesado e contundente que pode ser usado para dar um golpe em velocidade de baixa a média. Mas eu precisaria fazer algumas medições para constatar se a pá do remo é correspondente ao tamanho e ao formato da fratura craniana. Emmanuel, Pierre chamou a atenção do médico por tratá-lo pelo primeiro nome. Entendo a metodologia que você precisa usar para confirmar minha suspeita. Também sei que levará algum tempo, algo que não tenho. O que estou lhe perguntando é se você acha que esse remo pode ter sido usado, e não se foi usado com certeza, para golpear Julian Christie e provocar seu traumatismo na cabeça. Talvez. O doutor ainda observava o tubo de plástico, com suas mãos paradas no meio da sutura do corpo à sua frente. Mas, vendo de onde estou, o tamanho da pá não corresponde àquilo que me lembra da fratura. O sangue dele está na pá, Emmanuel. O DNA provará que existe uma correspondência. Você me pôs ciente desse fato, Claude. Ansioso, Pierre olhou para o outro lado do necrotério, na direção da porta, e depois voltou a fitar o Dr. Mundi. Preciso disso, Emmanuel, ele afirmou, controlando o tom de voz. Estou sendo pressionado para ter isso sob controle rapidamente. Preciso que você me diga que esse remo provocou a fratura craniana. Você está me pedindo, no momento em que tenho um corpo diferente na minha mesa, para confirmar que esse remo provocou a fratura craniana no caso de Chris. Meu instinto inicial é de que isso é apenas possível. Tenho de realizar os testes e executar minha análise. Será necessário que eu tire o cadáver da geladeira e dê uma olhada mais atenta. Quando? Terminarei esta autópsia em 1 hora. Pierre pôs a mão no topo do tubo de plástico. Eu aguardo. Capítulo 10. O tempo acabou. O guarda avisou. Escute, Grace, serei honesta com você. As anulações de condenações são bastante raras. Elas não acontecem frequentemente e jamais sem uma nova prova que provoque uma reviravolta. Quero que você saiba que tentarei vender esse documentário para minha emissora, apontando o holofote para você e para a sua história. Não posso prometer que algo mudará por causa desse filme. Posso garantir, no entanto, que se conseguirmos emplacar esse projeto, você e seu caso ganharão grande atenção de uma rede de TV importante dos Estados Unidos. Você chamará a atenção dos inimigos e dos cínicos, aqueles que nunca acreditarão que você não é o assassino de Julian Christie. Contudo, se apresentarmos seu caso de forma correta, também poderemos chamar a atenção dos outros que acreditam em você. E nenhuma de nós sabe quem serão essas pessoas, ou o alcance que essa atenção terá. Vou chamar a atenção agora, Sidney, porque não tenho mais nada. Já esgotei a possibilidade de apelações. Então, legalmente, não há mais nada a ser buscado. Esse documentário é tudo o que me resta.
Sendo assim, estou nessa com você para contar a minha versão. Uma história que o mundo nunca ouviu porque a verdadeira Grace Sebald foi ofuscada há 10 anos pelas manchetes sensacionalistas envolvendo sangue, encobrimentos, pegadas, fraturas cranianas. A sinistra Grace, com todos os seus homens, que ficou louca de ciúme. Toda essa merda que tinha tão pouco a ver com quem eu sou, com que Julian significava para mim. Portanto, por favor, diga ao mundo quem é Grace Sebald, e eu serei eternamente grata. Mas estou implorando para você, Sidney, examine o meu caso. Analise as provas que foram usadas para me condenar. Mostre como estavam erradas. Mostre como eram inconsistentes. Prometa-me que fará isso. Sidney abriu a boca para falar, mas hesitou, refletindo melhor. Escute, Grace, você passou por muita coisa que nunca vou entender e que nunca serei capaz de relatar, e não serei mais provocar-lhe uma desilusão. Farei um documentário sobre a sua história, sobre quem Grace Sebald era quando veio para Sugar Beach em 2007, sobre como seu namorado foi morto e como você foi acusada e condenada pelo seu assassinato. Destacarei o quanto você clamou sua inocência nos últimos 10 anos. Apresentarei a ideia de que a polícia, interessada em evitar uma investigação de assassinato prolongada que prejudicaria o turismo, tirou conclusões precipitadas, utilizou técnicas de interrogatório ilegais e lhe designou um advogado de defesa incompetente. Destacarei as discrepâncias de seu caso e abordarei tudo o que você me disse em suas cartas. Isso será o suficiente para encontrar a audiência? Acho que sim. Será suficiente para provar sua inocência? Duvido. Sou inocente, Sidney. Entendo sua convicção, Grace, mas não posso prometer que meu documentário provará isso. De novo, minha intenção é contar sua história. Se, ao fazer isso, eu colocar em dúvida tudo o que existe contra você, considerarei uma vitória. Grace reclinou-se na cadeira e cruzou os braços sobre o peito. Você não acredita em mim, não é? Sidney ficou em silêncio, levando em consideração a pergunta e todas as provas que condenaram Grace Sebald anos atrás. Sua mente estava perturbada por tudo que Claude Pierre revelara. Ela deu uma rápida olhada na câmera que filmava no canto da sala de entrevistas. Depois, tornou a fitar Grace. Não tenho certeza no que eu acredito. Deliberação do júri. Dia 1. Sentados à mesa de reunião, os 12 membros do júri precisaram de 30 minutos de preâmbulos para decidir que Harold Anthony atuaria como representante dos jurados. Harold era um dos 4 homens do corpo de jurados. Os demais membros eram 8 mulheres, sendo 5 empresárias, 2 aposentadas, uma dona de casa. Harold Anthony era um empresário local de comportamento sereno e capacidade de liderança. Portanto, uma escolha adequada para comandar uma discussão em grupo que determinaria o destino de uma mulher e decidiria se ela era culpada ou inocente de assassinato. Tudo bem, Harold disse à cabeceira da mesa. Todo o caso, ofertado dos 2 lados, nos foi apresentado. 0 juiz deixou claro que o mundo está vendo e esperando que nós 12 tomemos uma decisão. 0 escrutínio da mídia será intenso, talvez opressivo. 0 juiz deixou claro também que, depois de uma deliberação meticulosa e completa, deveremos nos manter unidos como se fossemos um em nossa decisão. Assim, acho que a primeira coisa a fazer seria discutir nossas ideias iniciais, esclarecer quaisquer áreas que não tenhamos entendido completamente. As impressões digitais dela foram encontradas na arma do crime. Uma das mulheres aposentadas disse: "Não estou entendendo inteiramente o que há para discutir." Bem, Harold respondeu: "Como nosso voto inicial não foi unânime, tivemos de assumir a tarefa de debater até que todos chegássemos a um acordo. Mas você traz um bom ponto de partida. A arma do crime, e as impressões digitais dela, é um bom lugar para começarmos esse debate.